sim, de forma oficial, daremos início à segunda parte da nossa aula. Professor, cantor, jogador de futebol e... sarandiense. Vixe, essa parte é... corintiano, isso, nossa senhora. Então, com vocês, eu gostaria de novo de receber uma salva de palmas, professor Rafael. Valeu. Só vou fazer um teste aqui em relação à troca dos slides, que eu sou campeão de trocar slide errado, né? Eu sou bom pra fazer isso aí. Deixa eu dar uma olhada, tá ok? É aqui mesmo, né? Só para ele confirmar. Pra cá, né? Tem um botãozinho aqui. Aí ligou. Ah, fechou. Tava desligado, tá vendo? Aí, ó, muito tecnológico. Vai saber essas coisas não chegam tão rápido. Novamente, boa manhã para vocês, sabadão, né? Dia 28 aí do final do ano, né? Tá acabando já o ano. Semana que vem tem o quê? Feriado. Quem é meu aluno sabe que eu memorizo todos os feriados no começo do ano e faço questão, né, de contar os feriados, assim. Então, na minha aula, além de saber história, você tá por dentro de atualidades, que eu nunca deixo você esquecer quando tem um feriado. Nunca. Tá maluco uma coisa dessa? Né? Não tem nem como contestar. Galera, seguinte, History of Paraná. Gostaram, né? Tô gastando aqui no inglês. E Paraná, né? Na verdade, Paraná é um termo... Aí, parou o fantasma. É um termo tupi. Paraná significa rio caudaloso, rio com muita água, rio com água pra cacete, transborda. Deus me livre. Então, o primeiro ponto é, o rio Paraná é o que batizou o nome do nosso estado. Paraná, tá? Virou Paraná, rio caudaloso, rio com muita água, beleza? Essa é uma marca do nosso estado. Tanto é que sempre que eu começo com aulas de história do Paraná, eu gosto muito de analisar os símbolos do Paraná. E, gente, vou falar para você. Você tem 2 slides aqui que você mata um monte de questão com 2 slides. Porque você pegando esse contexto macro, muita coisa vai fazer sentido na tua cabeça. Em relação aos aspectos históricos, geográficos também, como foi muito bem falado, né, por aquele maravilhoso, lindo, incrível, impetuoso, danado, né, do César. Então, basicamente, para a gente poder seguir adiante, né, com a história do Paraná, temos que entender os símbolos do Paraná. Bom, primeiro a gente começa falando da bandeira do Paraná, né? A bandeira do Paraná, ela tem 5 estrelas, tá? E elas fazem referência ao dia em que o Paraná se tornou independente. Na verdade, o que vai acontecer? Durante muito tempo na história do Paraná, o Paraná esteve associado à comarca, foi a 5ª comarca, né, de São Paulo, mas a história do Paraná se confundia com a história de São Paulo. Então, no ano de 1853, no período imperial, a primeira informação importante, o Paraná se torna, né, independente aí no período imperial, né? Professor, mas eu escutei umas conversas de que o Paraná já tinha tentado se tornar independente antes, é verdade? É. Um pouco mais. Muito obrigado, esses homens maravilhosos, muito obrigado. tava chiando aqui. Então, é o seguinte, agora ficou bom, né? Então, fechou. Então, voltando. Quando o Paraná ele se torna aí, né, a província do Paraná, de fato, o céu, né, era marcado por essas estrelas. Então, essas 5 estrelas que você encontra ali, né, que são a Alfa Crucis, estrela de Magalhães, que tem o meu sobrenome, óbvio que eu vou colocá-la por primeiro, Beta Crucis, a mimosa, a Delta Crucis, pálida, a Gama Crucis, a rubídia, e a Epsilon Crucis, a intrometida. Então, primeiro ponto, você já entendeu por que é que nós temos essas estrelas, tá? Elas faziam referência ao céu no momento da independência do Paraná. Lembrando que isso ocorreu no período imperial. Para lembrar, o Brasil é dividido na história do Brasil, naquela divisão clássica, é dividido em período colonial, né, que vai de 1500 até 1822. A gente tem uma fase ali de 1500 a 1532, que é a fase do pré-colonial, mas, né, a divisão clássica de 1500 a 1822 é colônia. De 1822 a 1889 temos o período imperial, que é onde acontece, né, a independência e a separação do Paraná. Dividido em primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, e depois, de 1889 até os dias de hoje, temos aí o período republicano. Bom, a lei, tá, que criou essa bandeira, né, que decretou esse símbolo, é uma lei republicana. Então, o Paraná se separa de São Paulo no período imperial, mas a bandeira vem no período republicano, no decreto de lei estadual do dia 31 de março de 1947. Tá? Reparem o seguinte, no período republicano da história do Brasil, uma das grandes preocupações, principalmente no início da República, era ter símbolos. Nós precisávamos ter símbolos. A bandeira é um símbolo.
tá? Então, primeiro, elementos da bandeira do Paraná. O verde, tá? Representa as florestas exuberantes que cobriram parte do território paranaense, né? E você vai perceber que tem 2 ramos. Cuidado para não cair em pegadinha. O Paraná não foi um grande produtor de café na sua história, mas nenhum desses ramos é de café. O ramo que está do lado direito é de pinheiro e o lado esquerdo é um ramo de erva mate, tá? Então, cuidado, não tem nenhum ramo de café na bandeira do Paraná. Temos um ramo de pinheiro e um ramo de erva mate. O branco da bandeira vai simbolizar o espírito pacífico do povo. O Paraná, ele é um estado de parada. Como assim, professor, estado de parada? Na história do Paraná, muitas cidades foram fundadas como caminho de tropeiro. Então, o paranaense, ele tem uma fama de ser muito receptivo, de ser muito hospedeiro, de ser um povo pacífico, tá? Tanto é que na história do Paraná, nós temos uma influência muito grande dos imigrantes também. Tudo bem? Então, assim, eu vou falar mais detalhadamente depois, mas entenda que esse espírito pacífico do povo paranaense está ligado com a evolução da sua história, tá? De ser um local de hospedagem, um local de parada, um local que recebeu muitos imigrantes. Resumindo, o Paraná é um povo pacífico que trata muito bem quem vem de fora, tá? Outro ponto importante é o azul, que é essa cor do firmamento, né? É a cor que está por fora ali de onde ficam, né, as estrelas, né, onde fica esse círculo. Temos ali também esse círculo central, né, que vai ser a imagem da esfera celeste, né, basicamente representando a posição astronômica, e essa faixa branca que corta está relacionada ao Trópico de Capricórnio, que o César tinha citado anteriormente, e que corta ao norte do Paraná. Essa faixa branca que eles estão se referindo é onde está escrito Paraná, tudo bem? Pontos mais importantes para lembrar disso aqui. Saber quais são os ramos, beleza? E saber as estrelas. Então, reforçando, 5 estrelas, ramos de pinheiro e de erva mate, tá? Conforme a gente for evoluindo na história do Paraná, você vai poder entender um pouco melhor a respeito de como isso se consolidou. Bom, essa primeira parte aqui, né, já conseguimos seguir. Vamos para o brasão de armas do Paraná agora. Você já deve ter visto essa imagem, provavelmente, na TV do teu colégio. Provavelmente você já deve ter visto essa imagem. Se o teu colégio for aquela TV das TVs laranja, sabe? Aquelas TVs zona laranja, que talvez é mais velho do que você, inclusive, tá? Aquelas TVs laranjas. É um caso curioso, porque no início do século XX, né, o governador, o Requião, ele colocou essas TVs em escolas do Paraná todo. Então é uma marca. Você pode estar aqui, seja em Astorga, seja em Sarandi, seja em Bandeirantes, Curitiba, você vai ter colégios estaduais com aquelas TVs laranja. É uma marca, tá? Isso aí se tornou uma marca da educação paranaense. Bom, esse brasão de armas, ele explica muita coisa. Inclusive, cai muito mais elementos desse brasão de armas do Paraná do que necessariamente da bandeira. Como você já aprendeu comigo, o que são aqui esses ramos, né? Já aprendeu que é de pinheiro e já aprendeu que é de erva mate. Então esse elemento ele se repete. Vamos para os elementos que não estão presentes na bandeira do Paraná? Primeiro, o campo vermelho. O César já havia falado anteriormente a respeito da terra roxa. Ô, prof, mas a terra é vermelha e tá esse negócio aí de terra roxa. Como assim? É a palavra rosso, tá? Que basicamente a pronúncia, né, em espanhol e em italiano é muito semelhante para se referir à terra vermelha. Tanto é que o apelido do paranaense é pé vermelho. Antigamente tinha uma rádio, né, lá na região de Sarandi chamada Rádio Pé Vermelho. E essa terra paranaense é muito fértil. Vai escutar a moda de viola para estudar história. Todas as vezes que se referem ao Paraná, vão citar o quê? É uma terra fértil, tudo que planta dá certo, é uma terra próspera, é uma terra do futuro. Tudo bem? Então a gente não pode esquecer desse fator, dessa terra vermelha. Quem está lavrando essa terra, basicamente? Esse lavrador. Outra marca da história do Paraná, a agricultura paranaense, tá? Basicamente, a agricultura paranaense é o carro-chefe da nossa história. Bom, acima, né, tem o sol nascente, que vai simbolizar essa liberdade do povo paranaense, e os 3 planaltos. Repara ali no fundo para você ver. Você tem 3 montanhazinhas ali, ó. 3 montanhas, representando os 3 planaltos, que a gente vai estudar de uma forma detalhada já. Sendo eles, né, de Curitiba, dos Campos Gerais, né, ali, e o de Guarapuava. Então, temos aqui o dos Campos Gerais, né, seria ali de Ponta Grossa. Então, Curitiba, Campos Gerais e Guarapuava. Referência ao que o César estava falando agora há pouco, tudo bem? Está no brasão de armas do Paraná. E aquele pássaro que está ali em cima, né, que está no brasão? É uma arpia, tá? Essa arpia, basicamente, hoje, ela está em condições praticamente de uma espécie ameaçada de extinção, segundo a IUCN, né, que é um órgão que faz um mapeamento a respeito das espécies que correm risco de extinção.
E essa arpia, ela era encontrada antigamente com muita facilidade no Paraná, tá? Era muito fácil você encontrar essa arpia. Só que devido à caça, devido a N fatores, ela acabou aí correndo risco, né? Tá correndo risco agora, uma espécie ameaçada, uma espécie que está quase em extinção. Bom, aqui você já tem uma ideia geral do brasão. O que você pode aprender analisando tanto a bandeira quanto o brasão de armas? O Paraná tem uma relação muito forte historicamente com a agricultura. O Paraná tem uma relação direta com a história dos seus planaltos, tudo bem? O pinheiro e a erva mate são duas coisas presentes dentro do Paraná. Depois eu vou explicar para você por que é que a gralha azul se torna o símbolo do Paraná também. Ela tem uma relação direta com os pinheiros, tá? E, basicamente, essa terra vermelha, né, que é uma das marcas aqui do Paraná. Bom, seguindo adiante, sobre os ciclos econômicos da história do Paraná, atenção nisso daqui, tá? Essa questão dos ciclos econômicos, ela é muito importante para você poder entender a dinâmica de funcionamento do Estado. Porque o ciclo econômico, vamos deixar bem claro o que é um ciclo econômico. Ah, professor, quando eu tenho um ciclo econômico, significa basicamente que somente um produto está sendo comercializado pelo Estado. Não. O ciclo econômico, basicamente, quando a gente fala que tem o ciclo do ouro ou o ciclo dos tropeiros, né, ele é uma referência a algo que está sendo mais rentável no período. Mas outros tipos de comércio se mantêm também, tudo bem? Eles também se mantêm. Então, o ponto todo aqui é que, primeiro, o primeiro ciclo que nós temos é o ciclo do ouro. Esse ciclo está muito ligado a um momento em que o Brasil, vamos jogar lá, né, para Brasil colônia. O Brasil ele vivia a história do seu segundo ciclo nacional, que era o ciclo da cana-de-açúcar. Depois que os holandeses, né, depois que as companhias das Índias Ocidentais, elas basicamente vão para as Antilhas, né, são expulsas de Pernambuco com a insurreição pernambucana, nós temos uma mudança na história dos ciclos econômicos do Brasil. O ouro, ele é descoberto na região de Minas Gerais, né, isso atrai um contingente muito grande de pessoas para aquela região, mas do Paraná também, especificamente na região de Paranaguá. Então, falou de Paranaguá no período colonial, tem que lembrar do ouro. É isso que vai atrair as pessoas inicialmente para aquela região. Tá? O primeiro ciclo econômico está ligado a esse terceiro ciclo econômico nacional. Então percebam, o primeiro ciclo econômico do Paraná, ele se correlaciona com o terceiro ciclo econômico da história do Brasil de modo mais amplo. Por exemplo, para você poder entender, o Brasil segue o ciclo do pau-brasil, da cana-de-açúcar e depois do ouro. O terceiro ciclo do Brasil é o primeiro do Paraná. Logo depois nós temos, né, o tropeirismo, esse ciclo que é um ciclo amplo, que está ligado ao gado, ao transporte de gado que vai da região ali de Viamão, no Rio Grande do Sul, até Sorocaba, em São Paulo, né, onde eles vão fazer aquelas feiras para poder comercializar, né, vender charque, por exemplo. Eu vou explicar para vocês depois a diferença entre o tropeiro, o bandeirante, a gente vai poder entender de uma forma mais clara, já eu falo melhor para vocês a respeito disso. Temos também o ciclo da erva mate, daí já começando ali no final do século XIX, início do século XX, e esse ciclo da erva mate ele vai estar muito ligado ao fato de, nesse momento, o Paraguai se fechar. O grande produtor de erva mate da América do Sul, anteriormente, era o Paraguai. O Paraguai se fecha e o Paraná toma essa dianteira. No início do século XX, teremos, inclusive, como o César mostrou, a fundação, né, da empresa, né, da Mate Leão, daqui que é uma característica da nossa região. A erva mate que está sempre presente na nossa história, né? Bom, temos também o ciclo da madeira, que vai vir logo depois das grandes guerras, né, auxiliando nesse processo de reconstrução da Europa, e o ciclo que é a marca da história do Paraná, que é o café. Tá? Falou de Paraná, tem que lembrar de café. Lembra do que eu falei no comecinho da aula? Quando nós escutamos moda de viola, sempre que há uma referência ao Paraná, né, nos anos 50, 60, 70, até o momento da geada, né, da grande geada, que vai acabar com os pés de café, né, devido a um frio gigantesco no norte, nordeste do Paraná, o que vai basicamente ser o carro-chefe do estado é o café. Atualmente vivemos aí o ciclo da soja. Citando um pouquinho sobre essa geada, tá, principalmente para o pessoal aí do PAS 3, é importante vocês perceberem o seguinte, tá? Pessoal de casa também. O Paraná, acontece um episódio dentro da história paranaense que fica batizado como geada negra. Dá uma onda de frio no Paraná, muito forte, e essa onda de frio, vocês sabem que quando faz frio demais acontece o quê? Queima, né? Queima também. Uma quantidade absurda de pés de café foram queimados devido a esse frio.
Tá? Foi um período assim de frio muito intenso, o que basicamente acabou abalando, né, por um curto período a economia do estado. Muitas pessoas acabaram falindo, provavelmente você aí, né, que tem pais ou avós na faixa aí dos 50 aos 70 anos, se você perguntar para eles, se eles são pessoas que vieram do campo, pergunta sobre a geada negra. Talvez ele tenha vivido isso, talvez ele tenha vivenciado essa história, né? Então é importantíssimo para que você saiba a ordem. Ciclo do ouro, tropeirismo, erva mate, madeira e café. Tá? Espero que tenha ficado claro aí para que vocês possam entender. Bom, seguindo adiante, vamos falar um pouco a respeito da estruturação do Paraná. O que aconteceu aqui diante desse período para que a gente possa entender a divisão entre Portugal, Espanha, onde é que o Paraná ficou. Em 1492, os espanhóis eles chegam até a América. Só que eles vão chegar ali na região da América Central, né, próximo à América do Norte. Em 1493 é assinado um documento conhecido como Bula Intercoetera, que divide a América entre Portugal e Espanha, que eram as duas grandes nações, né, católicas da Europa. Só que essa divisão, ela seguia uma divisão que Portugal julgou ser injusta. Por quê? A linha do Tratado de Tordesilhas, ela basicamente é medida a partir da ilha do Cabo Verde, que é um conjunto de 10 ilhas ali que fica no norte da África. Anteriormente, um ano antes, em 1493, os espanhóis, o tratado, né, da Bula Intercoetera, ele colocava a 100 léguas, ao invés de 370 léguas. Então, acabava que no final das contas, Portugal ficava extremamente prejudicado. As posses, né, portuguesas, que está em roxo aí basicamente, você pode ver que é bem desigual, né, se fosse a 100 léguas, né, mesmo sendo a 370 léguas, ainda assim é uma divisão desigual. É claro que isso está associado a alguns fatores, como por exemplo o fato dos europeus não conhecerem a extensão territorial. Só que aí já nasce uma pergunta. Em qual ano, né, os portugueses, né, com Pedro Álvares Cabral, vão chegar até o Brasil? Não é 1500? Por que em 1493 eles já questionavam essa divisão? Por que 7 anos antes da chegada oficial de Portugal aqui, houve esse questionamento? É aí que vai nascer, pessoal, um fator importante para que você possa entender. A teoria do descobrimento do Brasil, essa teoria do acaso, né, de que a esquadra de Pedro Álvares Cabral se perdeu no mar, ela é contestada. Provavelmente, tá, pode ser que ele tenha se perdido ali no Oceano Atlântico, tenha vindo parar aqui sem querer, mas é muito difícil o fato dos portugueses não saberem da existência dessas terras aqui. Ao que tudo indica, os portugueses já tinham noção. Tá? Tanto é que quando sai, né, a Bula Intercoetera, eles vão questionar. Essa divisão vai marcar profundamente a história do Paraná. Vai marcar profundamente. Eu vou colocar depois ali, basicamente, né, de uma forma mais divididinha já, mas só para você poder ver antes, para eu voltar no outro mapa. Essa parte que está em cinza pertence à Espanha. Olha o pedacinho do Paraná, só a parte litorânea mesmo, ficou com Portugal. Tá? Vou voltar no outro slide, já eu explico isso aqui um pouco melhor. Se você observar bem também, o que você vai perceber? Os espanhóis não chegaram na região da América Central, entram em contato com os incas, né, com os astecas, temos uma série de conquistadores espanhóis, o Pizarro, o Cortés, né, temos a descoberta daquela lenda de Eldorado. Então, o que vai acontecer? Os espanhóis, eles vão descendo aqui, basicamente, pela costa, só que não pelo lado do Oceano Atlântico, eles vão descendo pelo lado do Pacífico. Então, o que vai acontecer aqui, basicamente, é o seguinte: eles vão chegar pelo Paraná, pela região inversa de onde vai ser o primeiro Planalto, porque é onde eles dominavam. Eles foram descendo de acordo com, né, os impérios, né, que foram entrando em contato, principalmente o Império Inca. Então eles vêm para o Paraná, eles vêm para a nossa região pelo lado do Oceano Pacífico. Isso aqui é importantíssimo que você se lembre, porque quando eles chegarem, né, quando o Irala, que é o governador paraguaio, né, começar a entrar na região do Paraná, a cidade del Leste, a cidade del Guairá, que são regiões onde hoje, né, há fronteira com o Paraguai, vão ser o local das fundações das primeiras vilas do Paraná. Tudo bem? E aí depois, com a descoberta do ouro, corre para o outro lado, vai para a região de Paranaguá e região de Curitiba. Beleza? Bom, para você poder entender, né, um pouco melhor, onde passa o Tratado de Tordesilhas. O que é São Vicente e Santana? Tá? São capitanias hereditárias. Beleza? São Vicente futuramente vai dar origem ao que hoje nós conhecemos como São Paulo. Vamos entender um pouco o que é uma capitania hereditária? A capitania hereditária já era um método de colonização muito utilizado pelos portugueses,
Tá? Antes mesmo deles chegarem ao Brasil, eles já utilizavam esse método, então não é um método novo. Tá? Ok, os portugueses trouxeram muitas coisas para cá para poder testar, para ver como é que o clima, ou se o método daria certo, como é o caso da cana-de-açúcar, né? Alguns animais, mas no caso desse método de colonização, ele já era conhecido pelos portugueses, mas os portugueses usavam isso em locais menores. Então, o que é essa questão aqui das capitanias? O governo português ele vai dividir o Brasil em lotes, tá? E o nobre, né, que receber esse lote, que receber essa doação, vai poder colonizá-lo. Então é uma coisa meio dividida entre nobres, tá, uma iniciativa privada, e a iniciativa estatal. Portugal não tinha muito dinheiro para fazer um investimento tão alto como no caso do Brasil. Então o que vai acontecer? O Brasil vai ser dividido em lotes. Esses lotes vão ser divididos em sesmarias. Sesmarias são pedaços de terra, muitas vezes abandonados também, tá? Que esses nobres, né, esse capitão donatário que recebe a capitania, distribui também quase em um sistema feudal, tá, de organização. O Paraná vai ser dividido entre a capitania de Santana, que não prospera. Outra coisa, tá? Dica importante. Só 2 capitanias vão para frente, Pernambuco e São Vicente, tá? As outras capitanias não vão para frente. Uma delas, né, pega um pedacinho minúsculo do Paraná e a outra é de Santana, mas inicialmente, antes do ciclo do ouro, falar de história do Paraná é falar de colonização espanhola. Tá? Antes da chegada do ciclo do ouro, você tem que associar isso aí. Para você associar na sua cabeça. Se você já foi para o Paraguai, eu vou começar a falar agora, não da região de Foz do Iguaçu, mas provavelmente pela outra entrada que você foi. Seguindo por Umuarama, você vai, vamos fazer uma rota aqui. Você vai por Doutor Camargo, vai passar Cruzeiro do Oeste, vai para Umuarama, né? Depois você vai passar por Autônia, vai chegando lá em Guaíra, tudo bem? Então agora eu vou estar falando mais daquela região. Se você já pegou esse caminho que eu estou falando, você vai ter claro na sua cabeça. Se você nunca pegou, um dia talvez você vai pegar. Em algum momento você vai para o Paraguai e eventualmente, né, a tua vida vai te levar para lá. Né? Todo paranaense acaba indo. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês. Esse é o meu ponto, tá? Início de colonização na região do Paraná é Espanha. Espanha. Até eu falar, claro, vai ter presença de português também? Óbvio. Gente, Tratado de Tordesilhas é um negócio completamente desrespeitável. Ninguém respeita Tratado de Tordesilhas. Tá entendendo? Então, assim, basicamente vai ter francês invadindo o Brasil, enfim, vai gerar uma urucubaca aqui gigantesca. Então você vai ter, sim, esses problemas, vai ter presença de português, mas majoritariamente falando, Espanha. Bom, quero citar um indivíduo, falando em Espanha, Álvaro Nunes Cabeça de Vaca. Imagina você entrar para a história, né, com o apelido de Cabeça de Vaca. Você imagina o tamanho da jaca que esse indivíduo não possuía, né, para poder identificá-lo. Esse cara tem uma das histórias que eu acho mais curiosas, assim, porque esse viveu, cara. Sabe quando eu vou citar para você de forma um pouco mais rápida, né, sobre um pouco da vida dele, mas é interessantíssimo. Eu tenho um cunhado que ele é viciado na história do Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, ele adora, assim, ele tem os livros do Álvaro Nunes. Então, eu acabei, né, ele é professor de geografia, esse meu cunhado, de educação física, o que torna ainda mais impressionante pensando agora, porque agora que eu acabei de lembrar disso. E a história dele é muito curiosa. Por quê? O Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, ele vai chegar na América não vindo aqui para a região. Ele vai primeiro para a região dos Estados Unidos. Ele basicamente vai chegar aqui na região do território em que hoje é a Flórida, tá? Pessoal, olha o território que a Espanha ficou. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada no tamanho do Império Espanhol. Então, falou de Estados Unidos e afins, pertencia à Espanha também. Então, ele vai chegar na região da Flórida. Chegando, ele vai descer até vir parar no Paraná. E ali ele vai passar uma série de aventuras. Então, é muito comum que você tenha, como o Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, e eu estou citando, tem inúmeros expedicionários, mas eu cito o nome dele porque o nome dele é um dos que mais aparece, tá? Ele vai ser um indivíduo que ele vai descer, ele vai ser o governador do Rio da Prata, ele vai fazer uma série de explorações, né? Ele não vai vir tantas vezes para a América, mas volta para lá preso, inclusive, e tem uma história muito curiosa dele para você poder entender um pouco melhor a respeito dessa ideia. Em uma das suas inúmeras viagens, imagina que loucura, né? O cara se mete no meio do mato, numa região em que ele não conhece a fauna, não conhece a flora, os animais, e, né, chega um ponto em que ele está junto com uma tribo, um grupo de nativos, e esses nativos estão doentes, cara. Os caras estão doentes, estão passando mal. Você foi meu aluno, você sabe muito bem, provavelmente, por que dessa doença. Foram os próprios europeus que trouxeram essas doenças. Uma das coisas que mais mata os nativos na América é a gripe. É a gripe. Talvez você que está me assistindo está gripado, cara. E por quê? Porque os nativos não tinham anticorpos. Muitas doenças foram trazidas, né? Porque basicamente esse contato, né, entre o europeu e o nativo gerou consequências biológicas. Então eles estavam doentes
E o Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, católico, né, um homem católico, ele basicamente fala o seguinte, ó, vocês devem rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, e eu garanto que a tribo vai ser curada. E aí os nativos vêm e tal, ele reza um Pai Nosso e uma Ave Maria, cura todo mundo. E ele fica com fama de curandeiro. Ele vira meio que um místico. As pessoas começam a seguir ele. Então chega num ponto em que ele, no meio do caminho, ele encontra esses nativos. Na hora que ele desce para a região sul, ele está lotado de seguidores. Místico, mago, curandeiro. Então tinha todo tipo de história, porque o contato entre espanhóis e nativos era muito intenso. Ah, outra coisa, os espanhóis, via de regra, eles são mais agressivos com os nativos do que com os portugueses, tá? É importante citar para você isso aqui. Então a escravidão indígena existe no Paraná, existe nas colônias espanholas, mas os portugueses, eles têm uma relação no longo prazo, tá? Em comparação com os espanhóis, mais harmônica, tá? Com os nativos. Nativos esses que vão ser aculturados, né? Teremos aí a presença forte dos jesuítas, que eu vou falar já já também, que vai servir de como também método de dominação, mas enfim. Né? Esse espanhol aqui é um nome importantíssimo para falar nesse processo de dominação. Por outro lado, assim como você tem o Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, que é esse grande aventureiro, você também, que se enfia ali para o meio da mata mesmo, tenta dominar as regiões e tudo mais, você também tem outros episódios curiosos de pessoas que entram em contato com tribos indígenas, principalmente homens, tá? Que vão olhar para aquelas tribos e falar, quer saber, eu não vou voltar para Portugal e para Espanha nem a pau. Os caras abandonam as expedições deles e vão morar com os nativos no meio da selva. Vão morar para lá com eles no meio da selva. E às vezes passa 5, 6 anos, você encontra esse cara, ele volta com os nativos, com filhos, né? O indivíduo, né, que pensa, eu não vou continuar preso a isso aqui não, eu vou ficar tranquilo, né, vou dormir numa rede, vou ter uma vida mais sossegada, sai com esse negócio de ficar usando essas roupas quentes daqui, tá? Até porque muitos indivíduos que vinham para a região do Brasil aqui, eles eram conhecidos como degredados. O que é um degredado? O degredamento, antigamente, ele era uma pena, tá? Então você cometia um crime e você era punido com o degredamento. O degredado, ele é enviado para uma colônia e lá ele trabalha para a coroa. Ele está a serviço da coroa. Então, esse degredado, que também ele é definido não somente como um criminoso, mas pode ser pessoas que são consideradas problemas sociais, né? Um mendigo, um órfão, aqui basicamente, ele é mandado para a colônia. Ingleses usaram esse método, portugueses usaram esse método, tá? Então era muito comum quando você tinha, principalmente no início da colônia, que ter gente, ter povo, ter volume. Você pega uma galera que é considerada um problema social, prisioneiro, mendigo, pessoas idosas, órfãos, e ó, despacha para a colônia. Porque na visão, né, do colonizador, você resolve 2 problemas. Você tira esses problemas sociais do seu país e empurra para ter gente na colônia, entendeu? É claro que é um método extremamente questionável, mas era extremamente utilizado também. Então, acho importante citar aí a história do Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, tá? Bom, seguindo adiante. Quando esses europeus, né, os espanhóis em específico, chegam aqui na região, essa região não está desabitada, essa região não está vazia, essa região não é uma região em que você não tem nada. Evidentemente, existem nativos. Existem pessoas com cultura, com história. Ponto importante, quando eu falo dos índios, não imagina que é uma massa de indígenas, todos amigos e contentes, idênticos, que compartilham as mesmas características. Se você for nessa, está errado. Existem divisões. Principalmente, a principal divisão é entre os tupis, né, esse tronco linguístico, e os Gs. Tá? Os Gs. Então, vai ter mais alguns slides que eu vou colocar coisas que eu vou estar citando, né? Tô vendo que o pessoal tá tirando foto também. Isso aqui é importantíssimo, tá? Então não esqueçam de fotografar esses próximos slides que vão vir. História do Paraná, proporcionalmente falando, o conteúdo que mais cai é conteúdos que envolvem a história dos nativos. Tá? Beleza? Então, isso aqui é de muita atenção. Vamos entender primeiro essa divisão que tá ligada. Deixa eu só trazer da frente para quem quiser tirar foto desse lado também. Vamos entender a divisão que está acontecendo dentro da América. O primeiro grupo, que é o grupo andino, o grupo Inca, já vou citar de antemão. É um grupo que os portugueses e espanhóis têm menos contato. Os espanhóis têm muito mais. Mas falou de Paraná? Não, beleza? Falou de Paraná? Não, eu estou citando para você saber. Esse povo, né, basicamente, esse grupo, os andinos, né, vão estar ligados à colonização da Espanha lá para a região da América Central. Falou de Paraná? Não entra em contato. Esse povo tem uma arquitetura incrível, tem um sistema de organização extremamente, né, organizado, né, tem impérios muito grandes. Uma coisa que chama muita atenção dos espanhóis quando entram em contato com esse povo, basicamente, é a sua capacidade de desenvolvimento.
os impérios que eles encontram, né? Então, nós teremos aí, né, cidades como Tenochtitlan, né, imperadores como o Tenochtitlan, que vai ser importantíssimo, tá, nesse processo. O segundo grupo, que é o Circum-Caribe, que também é um grupo que, né, vai estar próximo às Antilhas, né, próxima região do Caribe, que não vai entrar tanto na história do Paraná. Agora, os dois que eu vou citar, você tem que saber. Isso aqui tem que saber. Que é basicamente o grupo de floresta tropical, os tupis, e o grupo de floresta marginal, os Gs ou tapuias. Atenção. Vamos ler um pouquinho aqui sobre esses índios de floresta tropical, que são os tupi-guaranis. Eles são que conhecem navegação fluvial, eles são aqueles que já produzem cerâmica, a rede e a agricultura. Tá? Você encontra, inclusive, né, uma quantidade muito grande de sambaquis na região em que você tem esses tupis. Né? O sambaqui ele é uma espécie, ele é um local, né, em que você vai ter um depósito a céu aberto, com concha, osso, ostra. Tá? Isso já simboliza o quê? Na visão do europeu, tá? Na visão do europeu, esses povos de origem tupi, eles são mais evoluídos, eles têm um contato mais acessível e a maior parte dos hábitos que basicamente o europeu pega dos nativos, ele pega dos tupis. Quer ver um exemplo? Dormir na rede. Outro que eu acho assim, às vezes, um absurdo, tomar banho todo dia. Fala a verdade, você deu risada, mas no frio, sabe você que tá me ouvindo aí, sabe quando tá aquele frio, você chega em casa às 11h30 da noite, não tomou banho, você olha pro chuveiro, o chuveiro te olha, aí você pensa, ninguém vai saber. A gente sabe. A gente sabe, galera, e tudo bem, tá perdoado, uma vez no ano não dá nada não, né? Mas sabe por que o europeu teve que aprender a tomar banho diário? Galera, comparado com o clima europeu, aqui é quente. E você já viu as roupas que eles usam? São roupas quentes. Então ele precisa se refrescar, tá? O fumo, o consumo da erva mate, que foi chamado de erva do dianho, do diabo, porque deixava as pessoas, seríssimo, deixava as pessoas ligadas, tá? Era visto como uma coisa, os jesuítas chamavam de erva do diabo, por ter essas propriedades, não vou dizer alucinógenas, né, mas energética, tá? E os tapuias? Esse grupo dos tapuias, eles já não desconhecem o uso da rede, né? Eles têm uma cerâmica, uma agricultura mais rudimentar, eles estão mais ligados a um povo quase caçador-coletor, tudo bem? Um povo quase caçador-coletor. Tanto é que os primeiros habitantes do Paraná foram esses grupos aí de caçadores-coletores que habitaram, né, a região desde 9.000 antes de Cristo, 9.000 anos, antes, né, do tempo presente. Né? O que vai acontecer basicamente? Quando esses grupos chegam no Paraná, há mais ou menos aí 11.000 anos, né, somando tudo, esses grupos Gs, eles são os grupos que mais se assemelham a eles. E também são os grupos que os portugueses e espanhóis vão ter mais dificuldade de lidar. Para pegar de uma forma bem definidinha, deixa eu ir aqui. Aí. Vamos entender. Primeiro, tá? Para a gente poder falar desses povos de forma bem detalhada. Isso aqui é importante, tá? Povo Guarani. Eles pertencem ao tronco linguístico tupi. Eu acho importante falar para vocês que muitas vezes, tá, a gente fala Guarani. Guarani pode ser uma referência à língua e ao povo. Então, quando a gente cita em uma questão, quando você pega em uma questão, é importante ver, peraí, a questão está falando para mim o quê? Da língua, porque tem povos, né, dessa estrutura linguística, ou do povo. Fechou? Isso fica muito claro na questão. Via de regra, não é tão difícil você perceber, porque as questões, de modo geral, elas pedem as outras características que estão embaixo. Mas eu estou falando para você não cair em pegadinha, tá? Próximo. Algumas dessas habitações elas são fortificadas por paliçada. Paliçada é um tipo de muro, tá? Mas não é um muro de cimento, pelo amor de Deus, não imagina dessa forma, até é feito de palhoça. E o que significa? Para você ter esse tipo de proteção, você está sendo atacado. Se você está sendo atacado, significa que ao teu redor existem pessoas que não são pacíficas. Então os grupos indígenas, eles não são todos grupos extremamente amigáveis, que se abraçam e pulam para lá e para cá em uma única cultura. Existem culturas diferentes, com hábitos diferentes, histórias diferentes, costumes diferentes e singularidades. Então, esse mito, né, muitas vezes do bom selvagem, que ficou muito famoso com a figura do Jean-Jacques Rousseau, porque o que vai acontecer? Quando esses povos começam a ser descobertos pelos europeus, né, apesar de já habitarem aqui muito tempo antes, se fortalece aquela narrativa do bom selvagem.
Na Europa, né, fica aquela ideia, né, o Rousseau ajuda a popularizar essa ideia, de que existiam grupos de indivíduos que não haviam entrado em contato ainda com essa maldade social do homem europeu, né? Era um grupo mais igualitário, um grupo mais digno, e que a sociedade iria corromper a essência do ser humano. Então, a descoberta desses grupos ajuda a fortalecer essa narrativa, tá, que vai ganhar espaço do bom selvagem. Outro ponto importante é, eles se organizam por meio de relações de parentesco, e essa relação de parentesco forma hierarquias, tudo bem? Você tem sim hierarquias, tá, dentro das tribos, você tem a figura, por exemplo, do pai tuia, você tem a figura do pajé ali, basicamente, tá? Os grupos, né, não são tão... Pro contexto é um grupo grande, né, de até 1000 pessoas, basicamente, e o mais importante, que é o que mais cai, são povos ceramistas e agricultores, e utilizam os mais diversos materiais, como ossos, madeiras, penas, palhas, fibras, conchas e vegetais. Então, esse último tópico aqui, tá? Porque provavelmente, quando você pegar uma questão, a gente vai resolver 5 questões hoje no final, tá? Que eu selecionei para vocês, então vai ter resolução de questão. Vocês vão ver como é que o vestibular ele gosta de cobrar isso aí, tá? E tem que saber diferenciar ele dos Gs. Outro povo que vem também aqui, basicamente, dos guaranis, são os chetás, os botocudos, que também pertencem ao tronco linguístico tupi. Para eu não citar todas as diferenças, eu fui na raiz, que é o quê? O povo Chetá, que vive na Serra dos Dourados, é o último povo, tá, do tronco tupi a ter contato com o colonizador. Eles só vão ter contato por volta da década de 40, 50, no Paraná moderno. Vocês têm noção do quanto isso demora? Eles são do tronco guarani, mas eles são o último povo a ter contato com o colonizador, com o processo de colonização. Gente, em 1950 a gente já está onde? Brasil republicano, a gente já está em um período aí em que o Vargas está quase, né, voltando para o poder, então é o último grupo a entrar em contato. E falando aí a respeito dos Gs. Temos aí, né, do grupo do macro G. Gente, você pode encontrar G escrito com J ou com G, tá? Não tem diferença. Só garanta, por favor, que esteja falando do grupo macro G. Eles basicamente pertencem, né, os caingangues, né, ao tronco linguístico macro G. Como acontece no caso dos tupis, a denominação caigangue é o nome também da língua e do povo. E por fim, eles são aqueles que têm a característica clássica, né, do povo macro G. São ceramistas, agricultores, aquela agricultura mais rudimentar, claro, mas que habitam essas regiões dos planaltos paranaenses. E os Xoclém, né, que também tem essa mesma questão, né, do idioma e do nome da tribo, possuem tribos pequenas e não ocupam clareiras, mas as próprias florestas. O que significa não ocupar clareira? Clareira, basicamente, é um método de habitação que já era considerado mais avançado. Então, se eles ocupam a floresta, significa o quê? Que na visão do europeu, eles são povos menos desenvolvidos. Tá? O que é, basicamente, uma noção completamente eurocêntrica a respeito da ideia do que é desenvolvimento, do que é atraso. Tá? Para o europeu, né, a ideia de desenvolvimento está muito ligada à ideia de se parecer comigo. Eu acho muito importante citar isso para você, tá? O europeu, ele entende a ideia de desenvolvimento com a noção de parecer comigo. Aquele que não se parece comigo, ele é um inculto, ele é um bárbaro, ele é alguém que não conhece a verdade. Então, cabe a mim levar esse desenvolvimento para ele, tá? Isso é muito forte nessa época. E por fim, né, habitações sob rochas, cavernas, né, e escavações. Quando eles começam a fazer essas escavações, né, e começam a ocupar essas clareiras, né, já é o momento de dominação, já é o momento em que os portugueses já estão aqui, né, mais presentes, mas de modo geral é importante citar que fazem parte aí do grupo Tupi, do grupo macro G. Bom, seguindo adiante. Em termos gerais aqui, os europeus chegam ao estado do Paraná, né, as tribos do tronco Tupi estavam espalhadas pelos extremos do estado e as tribos do tronco macro G se encontravam no interior do estado. Na visão dos europeus, os nativos do tronco Tupi, são dessa tribo basicamente, são considerados mais avançados e trouxeram para os europeus práticas como o banho diário, fumo, erva mate, a rede e o mingau. Pausa que eu preciso falar para você sobre uma coisa chamada jesuítas agora. É importantíssimo falar disso aqui. Deixa eu só controlar o horário aqui. Então, deixa eu citar para você o que é o jesuíta. Você já foi na missa alguma vez na vida? Você deve ter ido na missa alguma vez na vida, se você for católico, provavelmente, nem que seja para te batizar. Tá? Se você, né, tem que ser para te batizar. O jesuíta ele é um padre. Só que ele não é qualquer tipo de padre. Então, primeiro ponto, associa o jesuíta a um padre na sua cabeça. O jesuíta, ele surge, né, a Companhia de Jesus, ela surge no século XVI, né, logo depois do período das grandes revoluções religiosas. E os jesuítas, eles, né, que são fundados, né, na ordem da Companhia de Jesus, por Inácio de Loyola, eles se espalham pelo mundo. Eles vão para a Ásia,
Eles vão para a África e também para a América. Gente, onde pisa português e espanhol, a cruz pisa junto. Onde vai um português e um espanhol, a Igreja Católica vai junto. Tanto é que uma das primeiras coisas que foram feitas no período de colonização do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, foi rezar o quê? Uma missa. Foi rezar uma missa. Então, o que o jesuíta faz? O jesuíta ele é um soldado de Cristo. Tá? Ele vai, ele não tem medo de meter a cara, de chegar para regiões inóspitas, mas mais do que um soldado, ele é um professor, cara. O jesuíta está muito ligado à ideia de educação. Muitas escolas nascem de jesuítas, como é o caso do próprio Colégio São Paulo. Então, falou de jesuíta, você tem que associar, claro, cristianização, catequização, isso você já sabe, você é esperto, mas principalmente a ideia aqui da fundação das escolas. Jesuítas são grandes educadores. Então, o que aconteceu? Na visão do jesuíta, o que o nativo ele é? Gentil. Não gentil com L, ser educado, abrir a porta, dar flores. Ele é gentil. O que significa ser gentil no jesuíta? Ele não conhece o bem e o mal. Ele não conhece a verdade. Ele não conhece o certo e errado. Então, por exemplo, se esse nativo faz uma coisa que o europeu ele julga como errado, segundo o jesuíta, ele tem um espírito de criança. Ele é um inocente, ele é um infã. Ele é alguém que não sabe a verdade. Então, o que o jesuíta vai fazer? Primeiro que o jesuíta vai, depois de um certo tempo, boa parte dos grupos dos jesuítas vão se opor à escravidão do indígena, e vão falar, não, a gente tem que fazer o que com eles? Catequizar, instruir, educar, tá? É nesse período, por exemplo, que nós temos algumas das práticas mais curiosas, né, que foi uma das poucas vezes que foi permitida pela Igreja Católica, né, com o padre José de Anchieta aí, e que foi o seguinte, a confissão com a presença de um terceiro. Na Igreja Católica, quando você se confessa, você vai até o padre, faz a confissão dos seus pecados, ele te dá você tem que fazer uma oração, ou, né, você tem algumas coisas ali, mas nessa época, para poder fazer a confissão do indígena, muitas vezes você tinha que contar com o apoio de criança, porque as crianças aprendiam o idioma do português mais rápido, o idioma do espanhol mais rápido, conseguiam se comunicar com os padres e com os indígenas, então chegava um ponto, quando esse menino crescia, quando ele ficava um pouco mais velho, né, ou até mesmo algum adulto que já aprendesse o idioma, ele fazia o processo de translação. Ele traduzia o que o padre falava porque o nativo falava na hora da confissão, porque senão você não poderia oferecer os sacramentos para ele. A figura do pai tuia aqui foi importantíssima também. Então entenda que falou de jesuítas, quando eles vêm para a região, eles começam a fundar o quê? Para poder educar esses indígenas? Missões, reduções. Você não viu na aula do César falando sobre a cidade de Misiones, que ficava na Argentina? É resultado de presença de jesuíta. Então falou de jesuíta, ele não vai fundar vila, ele vai fundar missão, ele vai fundar redução. E os bandeirantes vão chover de atacar esses lugares. Por quê? Por um motivo muito simples. O jesuíta não catequiza indígena? Então, ele sabe, o bandeirante, né, que vai atrás de poder, basicamente, capturar os indígenas para usar como mão de obra escrava, ele sabe, onde tem jesuíta, o que tem junto? Indígena. Onde tem jesuíta, tem indígena. Então, muitas reduções ou missões jesuíticas vão ser atacadas por bandeirantes. Bom, para a gente poder entender agora, chegou nesse mapa que o César falou maravilhosamente para vocês, para que a gente possa entender de uma forma bem detalhada isso aqui. A colonização do Paraná, o primeiro ciclo começa no Planalto de Curitiba. Agora, a chegada, o primeiro contato é lá no Planalto de Guarapuava. Tá? Lá no Planalto de Guarapuava. A dica que eu dei para vocês eu vou repetir, para falar sobre esse processo da influência cultural. O Planalto de Curitiba, ele é um planalto que ele é mais, de certa forma, antigo. Então é o período das primeiras colonizações, é onde nós temos a cidade de Paranaguá, de Curitiba, é onde os imigrantes vão chegar de maneira muito forte, é onde ocorre a descoberta do ouro. Isso vai fazer com que você tenha uma presença, né, de imigrantes, de núcleos urbanos mais forte naquela região. Então aquela região ali, ela tem uma questão com o Paraná, mas ligada ao próprio Paraná. Você tem uma questão regional, uma questão territorial mais intensa. Lembra dos times. Você é paranaense, mas provavelmente aqui na sala, talvez você que está me assistindo não, mas provavelmente aqui na sala, pela região que a gente está do Paraná, não tenha ninguém aqui que torce para o Atlético Paranaense. Talvez não tenha ninguém aqui que torce para o Curitiba. Talvez você não torça para o Paraná Clube, porque o Paraná tem um time chamado Paraná Clube. Tá mal das pernas? Tá mal das pernas. Né? Caiu pra caramba, já foi um time que esteve na Série A, inclusive. Lembro de um grande atacante que teve chamado Jonas, cracaço de bola. Quem for mais velho aí e estiver vendo vai lembrar dele. Mas o ponto é, você não torce para esses times. Entendeu? Se você é daquela região, talvez você torça e tudo mais, mas lá a questão do coxo do furacão é muito forte. Por outro lado, a região de Ponta Grossa, que é uma região de passagem, né,
para São Paulo, né, de Santa Catarina para São Paulo, recebeu forte presença de tropeiros. E esses tropeiros trouxeram essa cultura gauchesca, né? Então, basicamente, aquela cultura do sul do Paraná está muito ligada a Ponta Grossa. Então, lembra dos times daquela região, principalmente no extremo sul. Inter, Grêmio. É só você ver o sotaque do pessoal que está mais ao sul ali, ó, parece catarinense falando. Né? Você vai para algumas regiões ali mais próximas ao sul, parece catarinense. Agora a região em que a gente está, o Planalto de Guarapuava, diretamente ligado à história de São Paulo. Tanto é que torcemos, né, via de regra, a maior parte das pessoas, para times paulistas. Então, isso aqui serve para você poder entender os elementos gerais da colonização. É mais uma dica para que você possa entender no decorrer da história paranaense. Tá? O Paraná também ele é um estado que é marcado pela cultura sertaneja, pela cultura do sertão. Atenção ao que eu vou falar agora. A cultura do sertão, tudo que está para o interior é sertão. Tudo que está para lá do litoral é sertão. Então, falou de Paraná, tem que lembrar da cultura do sertão, essa cultura caipira, essa cultura ligada à terra, ligada ao gado, tá? Essa cultura que futuramente vai estar ligada à moda de viola, a esse estilo de vida do campo. Isso é uma coisa muito forte dentro do Paraná, tá? Extremamente presente. Bom, sobre a primeira ocupação, aqui vai ter bastante informação, gente, então prepara os dedos aí para anotar e escrever. Primeiro ponto, como eu citei para vocês, primeiros locais, né, da ocupação do Paraná. A gente começa citando, tá? Pontevedra, Cidade Real del Guairá e Vila Rica do Espírito Santo, que não fica no Espírito Santo, tá? Mas ali tem as datas, mas lembra, isso aqui é Curitiba? Não, isso aqui a gente está falando de onde? Lá pertinho do Paraguai, na época em que o governador Irala começou a fazer essa penetração na região de Paranaguá. Então, o ponto todo aqui é o seguinte, essas cidades, basicamente, são cidades, né, por espanhóis, com fronteira e tudo mais. Bom, beleza. Primeira tentativa de colonização. Por quê? Os espanhóis tinham algumas práticas, basicamente, de subordinação aos nativos. E tinham métodos de trabalho que eram conhecidos como encomienda e adelantados. Então, muitas vezes, o que você tem? Um trabalho compulsório que o espanhol utiliza em relação ao nativo. Lembra do que eu falei também, a relação do espanhol com o nativo ela é muito mais voraz, ela é muito mais feroz. Então, esse método de trabalho, ele foi se estendendo conforme os europeus, os espanhóis, eles iam colonizando a região, até chegar no Paraná. Então, os adelantados, né, aquelas regiões territoriais, a encomienda, né, que é um tipo de trabalho forçado aí, vai trazer esses espanhóis para cá, beleza? Acho importantíssimo citar isso aqui. Agora, depois disso, com a descoberta do ouro, já no século XVII, nós temos uma inversão. Vai lá para o lado de Curitiba. E aí, né, o litoral paranaense, devido ao ouro, vai chamar a atenção das pessoas. E é onde nós começamos efetivamente a colonização do primeiro planalto do Paraná. Em 1614, o Diego de Inhate, né, tabelião da região de São Vicente, ele obteve a primeira sesmaria em terra paranaense, localizada entre os rios Arapurá e Superagui. Então, já tem uma sesmaria aqui na região, né? Sesmaria tem uma relação direta com as capitanias hereditárias. Detalhe, capitania hereditária só é abolida por Marquês de Pombal. O método é um fracasso? Só vai para frente São Vicente e Pernambuco? Sim, mas quem vai abolir definitivamente as capitanias hereditárias é o Marquês de Pombal, o primeiro-ministro, né, de Portugal no século XVIII, que também foi o responsável por institucionalizar o imposto da derrama, beleza? E ajudar aí Portugal nesse processo de modernização, pelo menos em teoria, tudo bem? E também vai fazer a transferência da capital para o Rio de Janeiro. Bom, outro ponto importante aqui, falando a respeito desse processo. Em 1641, Gabriel de Lara, que já era conhecedor da região, ele descobre a Serra Negra. Nessa região, basicamente, você vai ter muitos mineradores indo para lá, né, sendo atraídos para Paranaguá. Então, o que você está vendo é detalhadamente o que eu já descrevi para você. A galera descobre ouro e começa a ir para aquela região. Em 1660 é fundada a Capitania de Paranaguá. Por que a Capitania de Paranaguá? É onde foi descoberto ouro. Muitas vezes algumas pessoas se referiam à região do Paraná, inclusive, falando diretamente de Paranaguá. Não falava Paraná, você estava Paranaguá. Conhecia essa região. E que tem como principal atividade a mineração. Agora, atenção, a exploração do ouro fez a coroa portuguesa enviar para a região administradores especiais, tá? E em 1648, o povoado, né, basicamente, vai ser elevado a Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá, né? E 2 anos depois, Paranaguá seria a sede dessa capitania e, em seguida, promovida à condição de cidade. Então, eu quero que você entenda que, inicialmente, não é de Curitiba que a gente fala, mas sim de Paranaguá e está ligado ao ciclo do ouro. Em 1649, tem um comentário curioso aqui, tá? Que eu quero citar para vocês, que é o seguinte. Tem uma história sobre o chamado índio Tindiquera.
imagem que está aí, ela é uma imagem que fica na verdade, essa estátua, né, que fica em Curitiba, que está diretamente ligada à história de Curitiba e à descoberta daquela região. Primeiro, o Ébano Pereira, né, e o Carrasco dos Reis e Martins Leme, eles chegam até a região em que hoje é Curitiba e, chegando ali, conhecem o chamado índio Tindiquera. E tem uma história que é o seguinte, como eles eram muito católicos, eles acordavam e viam sempre a imagem de Nossa Senhora virado para uma região em específico. Então acordava, a imagem estava virada para lá, sempre para lá. E aí foram até o índio e perguntou para ele, ô Tindiquera, né? O calabreso, não com essas palavras, né? Mas o que tem para aquela região? Por que é que a santa está virada para aquele local? O que tem lá? E aí ele responde, tem muito pinheiro. Só que isso, no idioma nativo, é Curitibá, local de pinheiro abundante. E aí eles vão para aquela região. Então Curitiba significa local que tem muito pinheiro. Vocês percebem que no Paraná tudo está muito ligado ao excesso? Paranã, né, Rio Caudaloso, Curitibá, muito pinheiro, esse excesso. Então o nativo, o Tindiquera, né, aponta e fala, ó, tem uma quantidade grande de pinheiros para aquela região. E eles vão para lá. Antigamente, antes de chamar Curitiba, né, começou sendo chamado de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba, e depois, com o declínio do ouro, com a atração dos imigrantes, aí nós teremos uma quantidade bem grande de pessoas sendo atraídas para a região. Informações importantes. Isso aqui, ó, dá uma atenção especial sobre o pelourinho. Primeiro eu vou explicar o que é um pelourinho, tá? Pelourinho, pessoal, não existe só no Paraná, tá? O pelourinho ele é um símbolo de justiça. Sempre que você escuta falar a respeito da presença do pelourinho em uma região, você tem que lembrar que significa que já tem uma estrutura jurídica, mesmo que seja questionável, presente. Se tem uma estrutura jurídica, ali você já tem um agrupamento de pessoas. Então, presença de pelourinho, que é um local de punição pública, é um local que fica basicamente para que você possa amarrar, principalmente os escravos, e poder agredi-los ali em praça pública ou algum criminoso, significa o quê? Que você já tem pessoas na região. E em 1668, Gabriel de Lara, ele funda o primeiro pelourinho do Estado, que é um símbolo da justiça portuguesa e é um local de açoite em caso de desobediência. Você vai lá e vai ser agredido em praça pública. Coisa que eu já expliquei para vocês também em aulas anteriores, tá? A punição pública era um método muito utilizado no período da colonização, né? É só a gente pensar, por exemplo, pensando em Espanha e Portugal, no que aconteceu com Tupac Amaru, no que aconteceu com Tiradentes. Essa punição pública é uma marca dessas coroas. Porque a ideia é a seguinte, eu vou punir publicamente para que você que não fez nada, olhe para esse cara sendo punido e pense assim, peraí, eu não quero isso. Eu não vou querer passar por esse problema. Tá entendendo? Então, assim, o pelourinho é esse símbolo de justiça. Em 1701, o agrupamento de Curitiba é elevado à condição de vila, né? Em 1710 é incorporado a São Vicente e Santo Antônio Amaro e dessa forma a região vira a quinta comarca de São Paulo. Atenção, a escravidão de indígenas já existia no Paraná, beleza? É importante a presença de bandeirantes aqui, né? A utilização já existia. Mas a escravidão ela foi introduzida com a mineração. Então esses escravos africanos, né, essas pessoas em condição de escravas, né, esses indivíduos, eles chegam no Paraná junto com a mineração. Junto com a mineração. E vão ser usados, claro, porque no caso da mineração você também tem escravos, mas também tem trabalhadores livres, mas muitos deles também vão ser usados para pecuária. Então lembra, ó, você tem escravidão indígena, mas essas pessoas, né, que estão na condição de escravos, esses africanos que vão chegar aqui, vêm basicamente com a mineração. Essa presença forte, intensa, esse fluxo maior. Beleza? Bom, vamos falar da segunda ocupação agora, né? O segundo Planalto, ou o Planalto aí de Ponta Grossa, o Planalto aí que começa a ter essa ocupação maior a partir do século XVIII. É a ocupação paulista. Vou falar da diferença entre o bandeirante e o tropeiro. Bastante atenção aqui. O tropeiro, ele é um comerciante de gado. Muitos deles vêm do Rio Grande do Sul, da região de Viamão, e vão ali, e se eu não tiver enganado aqui basicamente, essa região aqui, ela vai ser extremamente importante para a fundação de algumas cidades, como é o caso da Lapa, porque é local de parada. Então, onde esses tropeiros vão passando para levar gado para São Paulo, vão se formando algumas cidades. Porque eles precisam ter pouso, eles precisam ter pousada, eles precisam basicamente descansar. Então essa região do Segundo Planalto
é basicamente uma região onde você vai ter uma forte presença de tropeiros, tá? Uma quantidade muito grande, mas também, posteriormente, de bandeirantes. Então o tropeiro ele é um comerciante de gado, ele leva gado, ele transporta gado, futuramente também vai passar aí para o Mato Grosso, né? Vai para a região de Sorocaba. Só que depois você também tem a forte presença de bandeirante. Qual que é a diferença entre o tropeiro e o bandeirante? O bandeirante, ele já é um indivíduo que ele está ligado à exploração, a expedições também, só que o papel dele é um papel muito mais intenso. Raposo Tavares, Borba Gato, tá? Manuel Preto, são nomes de alguns de bandeirantes importantíssimos na história do Brasil. Tá? Esses bandeirantes eles eram contratados a partir das suas entradas. Entrada era uma expedição oficial contratada, né, pela coroa portuguesa, ou poderia ser por particular também, onde eles entravam para dentro das matas, certo? Para poder fazer o quê? Ou prospecção, que é basicamente você, né, ou apresamento, né, capturar indígenas. Mesmo depois da proibição da captura da escravidão indígena, eles continuam caçando indígenas, tá? Esse apresamento. Você vai ter também, basicamente, busca por drogas do sertão. O que é uma droga do sertão? Né? Eu tenho certeza que você já usou uma delas, inclusive. As drogas do sertão eram produtos que eram extremamente valorizados, que ficavam para o interior, e muitos nativos conheciam. Que drogas são essas? Guaraná, açaí, cupuaçu. Tá? Então, basicamente, nós temos aqui uma castanha, né, do Pará. Então, eles vão para essas regiões atrás dessas drogas do sertão também, que são valorizadas. E também são contratados para realizar o quê? Ataques a quilombos. O quilombo dos Palmares, basicamente, também foi atacado por um grupo de bandeirantes. A figura do bandeirante, pessoal, ela é uma figura dúbia. Vou falar para você. Por quê? A figura do bandeirante, principalmente aí depois do século XX, né, com o movimento republicano, ela foi pintada como uma figura heróica. Porque ele era o desbravador, é o cara que ia para o meio do mato, é o indivíduo que abria os caminhos, é aquele, basicamente, que toma a frente da situação. Só que, por outro lado, ele faz isso de que forma? Atacando, matando, escravizando, realizando práticas extremamente questionáveis. Então, a figura do bandeirante ela tem uma dicotomia de herói e vilão. Tá? Existe essa dicotomia aqui entre o que o bandeirante representa. O que é que ele é? Ele é um herói, ele é um explorador, ele é um vilão, porque basicamente ele é um covarde, ele é um assassino. O que é que ele é? É importante citar para você. O tropeiro já é mais um comerciante. Inclusive, tem muita coisa dos tropeiros que vocês acabaram trazendo para a vida de vocês. Quer ver um exemplo simples? Colocar, talvez aqui não tenha ninguém que faça isso, mas você já deve ter visto alguém fazer. Colocar fruta no meio da comida, banana principalmente. Ou colocar, por exemplo, manga. Tem gente que faz essas coisas, porque era um costume dos tropeiros. O feijão tropeiro, por exemplo, já comeu? Né? E você percebe uma coisa? O feijão tropeiro específico não é uma comida forte, bem temperada, bem preparada, porque os tropeiros precisavam de um alimento forte, que desse sustância. Então, algumas dessas práticas, tá, foram adotadas pela população, né? Depois se espalha para o Paraná todo. Mas, enfim, é uma região de pastagens, tá, de Ponta Grossa. Muitos tropeiros passam para a região do estado, né, indo para o Rio Grande do Sul, saindo do Rio Grande do Sul, indo para Sorocaba, região de gado. Né? E, basicamente, nessa região agora, em 1747, vão chegar os primeiros escravos trazidos da África para aquela região, apesar de haver escravos na região. Lembra que eu falei no slide anterior? Que eu citei para você? Então, o que acontece? Você começa a ver que a escravidão ela começa de Curitiba e vai indo em direção ao Terceiro Planalto. Entendeu? Isso aqui ficou claro para vocês? Começa em Curitiba e depois ela vai indo em direção ao Terceiro Planalto. Bom, outro tópico importante é a formação de quilombos, tá? Também existe a formação de alguns quilombos no interior do Paraná, tá? O Paraná também possui esses locais. O que é um quilombo, né? O quilombo é um local de resistência de escravos fugitivos. O mais famoso, né, o Quilombo dos Palmares, que não fica no Paraná, inclusive, é um local onde, basicamente, você vai ter grupos de fugitivos que vão se organizar ali, basicamente, vão armar uma resistência. O Paraná também tem a presença de quilombos. Já citei para vocês, né, a respeito dessa questão da presença gauchesca no estado. A cidade da Lapa ela vai ser fundada em vista da hospedagem dos tropeiros e os tropeiros que abriam estradas para levar os animais para Viamão, para Sorocaba, né, basicamente levam o charque, seguem por estradas específicas. Que estradas são essas? Vou mostrar já algumas imagens para vocês. Mas principalmente a estrada de Viamão, ou estrada da mata. Então, esse local que eles iam ali, ó, de Viamão até São Paulo, tá? Saíam do Rio Grande do Sul e iam até São Paulo, tem esse nome, de estrada de Viamão ou estrada da mata. É uma rota de tropeiros. Muitas cidades nascem perto dessas estradas. Por quê? Eles sabem que os tropeiros vão passar por lá. E como os tropeiros também são comerciantes, eles levam produtos, eles levam alimento, eles levam gado, eles levam comida. Beleza? Outro caminho que era utilizado também, mas principalmente pelos espanhóis, é o chamado caminho de Piabiru. Esse caminho não foi fundado pelos colonizadores. Acho importante citar isso aqui sobre o caminho de Piabiru.
O caminho de Piabiru, já vou mostrar para vocês em um slide, ele é um caminho, né, que já era conhecido pelo povo do Império Andino, o povo Inca já utilizava basicamente esse caminho, que liga a região de Cusco, no Peru, até São Paulo e também Florianópolis. É um caminho, deixa eu mostrar aqui para vocês, muito grande. Esse caminho aqui, ó, os colonizadores aprenderam ele com os nativos. Ele não foi fundado, tá, por colonizadores, ele não é resultado desse processo de expansão, né, como é o caso aqui, né, do caminho de Viamão, beleza? Voltando aqui então, o que vai acontecer? Deixa eu só seguir adiante, se eu citei tudo, tá. Ainda sobre a colonização. Os locais seguros de parada é que levam à fundação das cidades, pois muitos tropeiros precisavam desses locais para descansar e evitar ataques de animais. Gente, você está na selva, você tem risco de ataque de onça, ataque de cobra, você tem que ter um local para poder parar. E outra coisa, né? Não tem só pessoa, você está carregando o quê? Gado. Você está levando gado, né? Então tem que parar em locais seguros. Quais cidades vão nascer disso aí? Lapa, mas também Londrina. Londrina vai ter um outro ponto importante, tá? Londrina está muito ligada à presença de empresas inglesas, tá? Londrina, Londres, aí tem uma coisa diretamente ligada. Londrina, que já foi, inclusive, a cidade do mundo que mais exportou café. Qual que é o nome, inclusive, do estádio de Londrina? Né, estádio do café. Então, falou de Londrina, mais para frente, vai estar associada à história do café. A presença desses ingleses na região, né, que vêm para cá para poder fazer esse comércio. Londrina é um verdadeiro destaque do café. Tá? Bom, temos também a presença da Estrada de Palmas, ou Estrada das Missões. Né? Essa estrada tem esse nome por conta da presença de jesuítas na região. Sempre que você pega algo que faz referência à missão, missões, missiones, é presença de jesuíta. Por mais que os jesuítas tenham sido expulsos da região, a estrada manteve esse nome. Outras estradas importantes, Estrada da Graciosa, né, que você vai descer para o litoral, e estrada aí de Itupava. Atenção, o norte do estado foi ocupado de maneira mais intensa devido à lavoura de café por paulistas, mineiros e nordestinos que se deslocaram para a região. Ou seja, a gente não estava indo do sul, subindo basicamente, chegou no norte, tem que lembrar do quê? Ocupação das lavouras de café. Paulista vem para cá, mineiro vem para cá, fechou? Nordestinos vêm para a região. Então, falou do norte do Paraná, toda a região, basicamente, que a gente está aqui, mas não somente dela, lembra do café. Citou a região de Curitiba, Paranaguá, ouro. Citou a região ali do Segundo Planalto, basicamente, tropeirismo. Beleza? Aqui você já consegue matar uma série de questões entendendo esses aspectos gerais. Beleza? Bom, seguindo aqui, deixa eu... Só, né, mostrando novamente aí o caminho de Piabiru, para quem quiser ver as diferenças, né, os locais em que se leva, né, passa ali por Guaíra também, vai para Florianópolis. Florianópolis que tem esse nome, né, porque antigamente era chamado de Desterro, mas ganhou esse nome em homenagem a Floriano Peixoto, tá? Tem esse nome aí, a cidade foi rebatizada, né? Polis, né, cidade-estado no grego, e Floriano, né? Então Floriano mais Polis fica o quê? Florianópolis, né, em homenagem aí ao segundo presidente do Brasil republicano, né? O último presidente da República das Espadas. E aqui o caminho de Viamão, que leva até Sorocaba. Pode ver ali, passando pela região do Segundo Planalto, cruzando Santa Catarina e indo em direção a Sorocaba. Beleza? Bom, vou falar da erva mate de uma forma mais rápida, porque o César já citou para vocês, mas a Ilex paraguariensis é um dos ciclos econômicos do nosso estado, inclusive é um dos mais importantes. O comércio da erva mate é um verdadeiro destaque na história do Paraná. Nós não podemos deixar de levar em consideração a presença e a força que a erva mate tem. Erva essa que era chamada de erva do diabo. Se pegar a questão escrevendo que está dizendo isso, pode marcar sem medo. Erva do diabo. Jesuítas achavam que essa erva tinha algum tipo de propriedade mística e perigosa. Porque o que acontecia? Quando você tomava a erva mate, você ficava ligado, você ficava acordado, você ficava agitado. Então ela vai ficar conhecida também como erva do diabo. É uma marca aqui da erva mate, né? Que é rasteira e encontrada em abundância aí no nosso estado. Bom, falando sobre a erva mate, agora de forma mais detalhada. Em 1772, o uso ele vai ser liberado e começou a ser comercializado. Foi um dos produtos mais vendidos e um dos ciclos econômicos mais lucrativos e duradouros do estado. Então, até 1772, uso proibido. Em 1813, o governo paraguaio começa a se isolar. Atenção! É esse isolamento paraguaio que vai fazer... O Paraná, claro, já produzia, já ganhava dinheiro com isso. Mas é o isolamento paraguaio que vai fazer com que os paranaenses, ganhem espaço no mercado. Beleza? Falou do isolamento do Paraguai, lembra?
Paraná começa a ganhar grana com erva mate. Em 1820, nós teremos também a instalação do sistema de obrajes. Só para você poder entender, não precisa entender o que é obrajes necessariamente, mas entender o problema. Tem uma região do Paraná, que vai ser a região de Palmas, que eu vou explicar depois detalhadamente, mas só para você saber, muitos argentinos começam a vir para essa região para trabalhar basicamente com erva mate. Esses indivíduos, eles vão ocupar a região ali basicamente de Palmas e tem brasileiros ali também. Isso vai gerar um problema. Que problema vai ser esse? A quem pertence essa região? A Argentina ou ao Brasil? O presidente norte-americano, o Grover Cleveland, é que vai ter que resolver a questão. Esse problema fica conhecido como Questão Palmas. Já já eu vou explicar para vocês de forma mais detalhada. Em 1901 foi fundada a empresa Mate Leão, né? E até o ano de 1920 a produção de erva mate foi altíssima. Depois da Primeira Guerra entra o ciclo da madeira. E por que entra o ciclo da madeira? O Paraná precisa ajudar a Europa a se reconstruir e também é um período em que o Paraná recebe, né? Já recebia antes, mas passa a receber também muitos imigrantes alemães e italianos. Tá? Já já vou falar de imigração no Paraná também. Bom, vamos falar um pouco sobre a emancipação do Estado, como é que o Paraná se tornou independente, as coisas que você realmente precisa saber. Pessoal aí do PAS1, atenção, porque vai pegar PAS1, 2 e 3, mas as primeiras informações, pessoal do PAS1, tá? O último período do Brasil Colônia é conhecido como período joanino, que vai de 1808 até 1820. É o momento em que Dom João VI, ele vem para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, né? Ele faz um acordo com a Inglaterra e vem para o Brasil, e permanece aqui até 1820. É durante o período joanino que tem a primeira tentativa tímida do Paraná de se tornar independente. É uma tentativa tímida, é uma tentativa, né, não é exitosa, mas é durante o período joanino, né, no final do período colonial, que ocorre a primeira tentativa do Paraná de se tornar basicamente aí, né, se tornar independente, poder aí, né, fazer algo em direção a essa separação. Já em 1821 acontece a primeira conjura separatista do Paraná. Aí não dá para entender muito bem se o grupo se quer se separar de São Paulo, se quer separar do Brasil, como é que isso funciona e acaba não dando muito certo. Mas o que eu quero que você entenda dos dois? Eu não quero que você memorize, mas eu quero que você entenda que antes da emancipação do Paraná, o Paraná já tinha tentado. A tentativa do Paraná de se tornar independente, ela já tinha acontecido anteriormente. É isso que você tem que lembrar. Até o Paraná se tornar independente em 1853, que isso foi resultado de um acordo feito entre, basicamente, entre a província, né, com São Paulo e o governo federal, o Paraná já havia tentado anteriormente essa independência. Já havia tentado anteriormente essa separação. A Revolução Farroupilha, né, que vai ser decisiva para esse processo, e o que vai acontecer? Quando essa revolução acontece, o governo federal ele tem muito medo de que o Paraná se alie ao Rio Grande do Sul. Então, o que vai acontecer? Para não deixar o Paraná virar a casaca para o lado da Revolução Farroupilha, né? Isso acontecendo aí entre 1835 a 1845, entre o período regencial e o Segundo Reinado, o governo imperial ele vai fazer esse acordo com o Paraná. E esse acordo feito com o Paraná é que vai levar esse processo de independência. O senador Carneiro de Campos faz um projeto de lei legal para a emancipação do Paraná e graças a esse projeto, no dia 29 de agosto de 1853, ocorre a emancipação. E o primeiro senador do Paraná, Zacarias de Góes, aí tem que lembrar, tá? O nome do senador que fez o projeto de lei, Carneiro de Campos, e o nome do primeiro governador do Paraná, Zacarias Góes de Vasconcelos, tá? É o nome completo dele. Então, assim, o que você tem que lembrar desse slide? O nome dos dois, principalmente do Zacarias Góes de Vasconcelos, que é o primeiro governador do Paraná, tá? Lembrar que foi no ano aí de 1853 que o Paraná conseguiu se separar de São Paulo e se tornar uma província, né, independente, e que não foi a primeira tentativa do Paraná de se separar e se tornar independente. O Paraná já havia tentado anteriormente, mas não havia obtido sucesso. Beleza? Falou aí, tem que lembrar desses aspectos. Tudo bem? Bom, agora sobre a imigração. Isso aqui não cai, né? Despenca. Imigração é um tema, e não somente na história do Paraná, mas história do Brasil, tá? Falou de imigração. Dica importante. Seu Eusébio não tinha um ventre livre, porque era sexagenário e já não vivia mais seus tempos áureos. Dei essa dica nessa semana em uma aula, inclusive. Aqui você tem o nome das leis abolicionistas da história do Brasil. Você tem a ordem delas. Lei Eusébio de Queiroz, né? Lei do ventre livre, lei do sexagenário e lei áurea. Então, seu Eusébio não tinha o ventre livre porque era um sexagenário e já não vivia mais seus tempos áureos. É só você imaginar um idoso com problemas de ir ao banheiro. Tá? E aí você tem o nome das 4 leis abolicionistas em ordem. E por que eu estou citando isso para você? Porque você precisa lembrar do seguinte,
O Paraná, ele vai receber muitos imigrantes porque está acontecendo um movimento no Brasil amplo. O Brasil está abolindo gradualmente a escravidão. O Brasil não abole de forma ininterrupta, tá? E esse processo de abolição da escravidão, ele vai fazer com que os imigrantes sejam atraídos para o Brasil, inclusive para o Paraná. Então você vai ter muitas pessoas vindo, tá, para o Paraná, chegando aqui nessa região e vindo de quais locais? Tá? Vindo basicamente da Itália, vindo da Alemanha, vindo da Ucrânia. Então esses indivíduos, eles vêm para essa região nesse processo. Eles começam a chegar nesse local, basicamente, porque é necessário você ter mão de obra e essa mão de obra ela vai ser ofertada onde? Nessas fazendas, nesses sítios, tá? E que futuramente vão ocupar essa mão de obra dentro das fazendas aí de café. Alguns fatos marcantes, tá? Em 1829, né, o Barão de Antonina traz alemães para a região do Rio Negro. Só que acontece, vai ser a primeira tentativa. E por que essas primeiras tentativas não dão muito certo? Esses imigrantes que vêm pela primeira vez, eles são tratados em condições de semi-escravidão. Os primeiros imigrantes que são trazidos para o Paraná, eles são muito tratados. São indivíduos que têm problemas sérios em relação à forma como são recebidos. Muitos deles que vão vir basicamente para cá vêm com dívidas, porque alguém tem que pagar a passagem deles, né? Isso vai ficar conhecido aí também no Brasil como sistema de parcerias. Chegam aqui em condições extremamente insalubres. Então esses primeiros grupos que vêm para cá não são bem tratados. Em 47, um grupo de franceses, né, o João Maurício Favre, ele vai trazer aqui para o Paraná e para o Rio Grande do Sul, né, tentar fundar a colônia de Teresa e, novamente, encontra aí essas mesmas dificuldades. Outro problema que acontece é que muitas dessas colônias que são fundadas, elas são muito distantes das regiões centrais. Por que essas colônias elas são fundadas também, né? Quando você traz um imigrante, ele traz sua cultura, ele traz seu idioma, ele traz os seus hábitos. Então, quando você funda uma colônia, você coloca todas essas pessoas para poder conviver junto. Você coloca alemão para conviver com alemão, eles vão manter os seus hábitos, vão manter os seus costumes, vão manter o seu idioma. É mais fácil para eles se adaptarem. É mais fácil eles tiverem pessoas como eles, basicamente, aqui realizando esse processo. Então, o ponto todo é que essas colônias estão muito ligadas ao fato de fazer esse imigrante se sentir mais à vontade também. Porque senão ele teria uma mudança muito abrupta. Né? De uma vez, assim, ele abandonaria toda a sua cultura, chegaria num local em que eles muitas vezes não falam o idioma. Isso também vai acontecer com os japoneses. Tá? O problema é que essas primeiras colônias elas ficam muito longe dos centros. Então o que vai acontecer? As frutas, os legumes, os produtos que você produz, quando chega nesse centro já está estragado. É uma região muito distante, é uma região que o transporte é muito difícil. Então um dos principais problemas, uma das principais dificuldades é que essas colônias ficam muito longe dos grandes centros. Problema que futuramente vai ser resolvido. Né? Em 1852, né, novamente vem uma nova onda de imigrantes alemães e suíços para Guaraqueçaba, só que o local em que você tem mais êxito nesses imigrantes é aqui, ó, em Blumenau, em Santa Catarina, que é a colônia de alemães que tem um sucesso estrondoso. Então, falou de Blumenau, tem que lembrar, é uma forte colônia de alemães. Não é no Paraná, é em Santa Catarina, mas vale a pena citar. Logo, o que vai aparecer no mundo? Vai aparecer uma teoria que vai ficar conhecida aí, basicamente, como o darwinismo racial, né? Que é a teoria do embranquecimento da população. Que ideia é essa? Tá? Essas duas ideias vão estar interligadas. Existe uma tese de que o motivo do imigrante europeu ter sido trazido para o Brasil é porque havia um projeto por parte do governo de transformar a população em uma população de pele clara. O governo queria embranquecer as pessoas. Então, o motivo de vir um italiano, o motivo de vir um alemão, o motivo de vir um suíço, um russo, tá? Era porque o governo tinha como interesse embranquecer a população. A ideia de que o Brasil precisava passar por isso, o Brasil precisava evoluir, o Brasil precisava melhorar, essa é uma teoria racista, é uma teoria racial, mas que foi usada para justificar. A outra teoria diz basicamente que não, foi apenas uma oportunidade de negócio. O imigrante que vinha para cá era pobre. Eu acho engraçado que às vezes a pessoa fala assim, né? Ah, meu bisavô era italiano, né? Como se ele fosse um grande investidor italiano, né? Uma pessoa cheia de dinheiro. Cara, se ele veio para cá, ele era quebrado, velho. O cara não ia sair para a Itália para vir para o Brasil, você entendeu? Se o cara tem grana, ele estava bem, ele ia ficar lá. Ou você acha mesmo que ele ia trocar? Então o ponto é, quem vem para cá vem quebrado, velho. Vem devendo. Então o teu antepassado aí que veio, né? Até porque o antepassado você tem vários. A grande marca do Brasil aí, né? Essa miscigenação, né? Forte, presente no sangue do brasileiro, né? O brasileiro é um povo miscigenado.
Se eu perguntar para você qual que é o rosto que o brasileiro tem, não tem como você responder, por conta dessa grande mistura, essa grande diversidade, mas o europeu que vem para cá é quebrado. Ele não tem grana. Vem ele, a mulher, os catarrentos, 7, 8, naquela época não tinha TV, né? Então a galera, né, aproveitava as noites de outra forma, né? E vinha uma galera, trazia todo mundo, entendeu? E vem por quê? Que é condições melhores de trabalho. Fechou? E que inicialmente são tratados muito mal. É nesse contexto do imigrante que você vai ter a produção do ouro verde. Inclusive, tá? Por isso é o nome do refrigerante, é uma referência ao café. Tá? Ouro verde é uma referência ao café. O café era apelidado como ouro verde. Já peguei questão na prova que faz essa afirmação sobre a grande produção de ouro verde, que é o quê? Café. Então, ouro verde não é um tipo de ouro não, tá? É o nome do café. Bom, seguindo adiante aqui. Principais colônias. Isso aqui é de forma mais específica. Colônia de Assungui, em Serra Azul, né, que é uma colônia aí, basicamente de alemães. Temos a colônia de Lamenhalins, de poloneses, de Tauni, né, que é basicamente ali do Cinturão Verde, que é de italianos, e, né, na região do Iguaçu, com ucranianos e poloneses. No norte do Paraná, você vai ter muitos poloneses, ucranianos, japoneses, holandeses e alemães. No ano de 1907, foi o ano com mais imigração da história do estado. Vou citar uma coisa para você não cair em pegadinha. Os japoneses, eles começam a vir muito para o Brasil, principalmente depois da aprovação de uma lei chamada Adolfo Gordo. Essa lei, ela procurava dificultar a entrada de baderneiros, vagabundos no Brasil. Professor, que palavras são essas que você está usando? Pois é, no Brasil era crime vagabundagem. E o que acontece? Você tinha muito italiano que vinha para o Brasil no século XX, que ele era muito politizado. Então esse cara chegava aqui, ele tinha noção do que era socialismo, do que era sindicalismo, do que era anarquismo. Esse cara chegava para trabalhar numa fábrica, ele queria fazer greve. Ele era politizado. Então o governo brasileiro, para evitar esse tipo de prática de vagabundagem, olha só o que era chamado de vagabundagem, não só isso, claro, né? Ele fazia o quê, basicamente? Dificultava a entrada desses indivíduos. Os japoneses são atraídos para a região, basicamente, do Brasil, por quê? Porque são considerados um povo mais ordeiro, um povo mais pacífico, e chegam para cá, né, no navio Kassato Maru. No Paraná, eles vão se instaurar, né, principalmente na região de Maringá, você tem uma quantidade muito grande de japoneses, e na região de São Paulo, na região da Liberdade. Tanto é que, provavelmente, né, tem alguém aqui que seja descendente dos japoneses. Mas é importante falar que os japoneses chegam no século XX, esse é o grande ponto. Tá? Falou dos japoneses aí, século XX. Em 1877 tem um episódio curioso que acontece com os russos, né? O czar vai proibir a vinda de russos para cá, que é a travessia dos Campos Gerais, cara. É um período em que basicamente eles têm que fazer essa travessia desse campo, esses russos vão a pé e morrem, muitos deles morrem. Muitos acabam falecendo. Isso vai fazer com que o czar proíba a vinda de russos para cá. Isso aqui é mais a nível de destaque, né? Queria citar para vocês poderem entender, mas lembra desses episódios para falar sobre imigração. Tá? Sobre essa questão dos russos, a chegada dos japoneses, porque sempre que cai algo de imigração, são esses episódios que são citados. O século XIX é o século com maior, né, basicamente, imigração, apesar do ano com mais imigrantes ser o ano de 1907. Fechou? Só para poder entender a diferença. Questão de Palmas, vamos para a questão Palmas, né, que se estende aí da estrada de Palmas até Curitiba. Como eu expliquei para você, aquela região ela era uma região onde você tinha muito problema para saber quem deveria ficar com ela. Né? Quem merece a posse ali? Brasileiros ou argentinos? Não tem muito tempo que a Guerra do Paraguai acabou, né? Em 1870 o Brasil tinha formado uma aliança com o Paraguai, né? Com a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai, né? Chamada de Tríplice Aliança, e o Brasil se envolve nesse pequeno problema com a Argentina. Para saber, basicamente, quem é que vai dominar aquela região. Então eles mandam tropas, os argentinos invadem aquela região, querem dominar a força, mas para resolver aquilo de uma forma mais, digamos, civilizada, o presidente Grover Cleveland, dos Estados Unidos, é chamado para poder intermediar a situação. Uma prática que era usada antigamente era assim, quando você tinha um problema diplomático, né, quando dois países entravam em conflito, era muito comum que você chamasse um terceiro para poder arbitrar, para dar causa ganha, para dizer quem é que estava certo, quem é que estava errado. O Brasil passou por uma situação muito semelhante com a Inglaterra, inclusive, há alguns anos, né, aí desse período. E ele dá a causa ganha para o Brasil. Não somente por conta da presença de brasileiros na região, mas também por conta da invasão realizada pela Argentina. Isso não foi muito bem visto. Essa invasão da Argentina foi vista como uma prática que não deveria ser realizada. Beleza? Então aqui temos a questão Palmas. Essa questão, geralmente, ela não cai de forma muito detalhada. O que você tem que lembrar dela? O problema territorial e que o Grover Cleveland, o presidente norte-americano, dá causa ganha aí para o Brasil, né? E tudo isso atrás de erva mate. Bom,
Paraná, no início do século XX, tá? Antes de eu entrar diretamente em contestado. 4 pontos que a gente tem que citar. Nos primórdios da República, a cafeicultura já era uma economia de grande envergadura no Brasil. Nessa época, o Paraná ainda não despontava como um grande produtor de café, comparado, por exemplo, com São Paulo e Minas Gerais, né? Pois sua economia era baseada na erva mate. Mas no início do século XX, a extração de erva mate, né, que era responsável, né, por 31% da arrecadação do Estado, logo, depois da Primeira Guerra, vai começar a decair e aí vai vir o café. Então, começou a falar de café no Paraná, pode jogar um pouco para frente do século XX. Então, até o início do século XX, até a Primeira Guerra, até o ciclo da madeira ali, basicamente, é ciclo da erva mate, ciclo da madeira. Bom, em 30, com o desenvolvimento do transporte rodoviário, caminhões, a indústria madeireira penetrou mais para o interior, atraiu boa parte da mão de obra do estado e, consequentemente, causou grande devastação das matas e da araucária paranaense. Gente, por que vai acontecer esse problema da devastação das matas, né, nesse processo de interiorização? Eles precisam, claro, desbravar o território, mas demora muito tempo para uma araucária crescer e se tornar adulta. Então é uma coisa meio predatória. Você não vai ter aqui, basicamente, uma quantidade muito grande de preocupação com essa reposição. Isso vai se tornar um problema. E no início do século XX também foi marcado, né, pela educação no Paraná. No dia 19 de dezembro de 1912, foi criada em Curitiba a Universidade do Paraná. Em 1950, a Universidade do Paraná foi federalizada e é atualmente a universidade mais antiga do Brasil, que você conhece como UFPR. Tá? Ponto 4. A principal empresa de colonização do oeste do estado do Paraná foi a indústria de madeira e colonizadora do Rio do Paraná, conhecida como Maripá. Então, claro, você vai ter a Brasil Lumber and Civilization, que é o caso lá do contestado, mas de forma mais ampla, é essa Maripá que vai estar ligada ao processo de cuidado com a madeira. Por outro lado, também tem uma outra empresa, principalmente no norte, que vai fazer essa colonização aí, ó, de forma extremamente pontual, vai fazer essa colonização de forma extremamente presente, que é essa aqui, ó, a Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná. Então, tem 2 empresas que você tem que lembrar. Essa que cuida da madeira, que é basicamente a madeira colonizadora de Maripá, né, do Rio do Paraná, e a Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná. Principalmente Companhia de Melhoramentos. Falou do Norte do Paraná, gente, Companhia de Melhoramentos está presente. Pode perguntar para o vô, pode perguntar para as pessoas mais velhas, eles vão conhecer a história da Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná. Bom, sobre a Guerra dos Contestados, né? A Guerra do Contestado ela é o conflito mais famoso da história do Paraná no século XX. Ela envolve, né, Paraná e Santa Catarina. O Percival Farquhar, ele tem uma empresa conhecida como Brasil Highway, tá? Fazendo uma referência aí aos trilhos. Ele vai fazer um acordo com o governo brasileiro de construção de ferrovias. Essas ferrovias elas vão sair desde o sul até São Paulo. E o acordo é o seguinte, ele vai construindo essas ferrovias e vai ganhar, onde essas linhas passam, 15 quilômetros de cada lado. Então, somando, vai dar 30 quilômetros aí. Esse número ele varia um pouco. Mas onde a linha férrea passa, ele vai ganhar a possibilidade de explorar a região. Vai ganhar madeira, vai ganhar o solo. Só que o que vai acontecer? Gente, ele vai ganhar muito espaço. Gente, descendo do sul ali, basicamente, essa empresa vai ter a possibilidade de explorar muita madeira. Vai ter acesso a muita terra. Pensando nisso também, vem a Solterne Brasil Lumber and Colonization. Então, o ponto todo é que tinha uma empresa que estava querendo interligar com a construção de uma estrada de ferro e que ganhou do governo acesso a essas terras. O ponto todo é que muitas dessas terras, também na região ali do Contestado, que é uma região de divisa entre Paraná e Santa Catarina, você tem muitos indivíduos, né, muitos poceiros ali da região, que não tem nada que comprove que a terra é deles. Então o que acontecia? Muitas pessoas humildes, muitas pessoas pobres, muitas pessoas simples não têm como comprovar que aquela terra é dela. E eles acabavam sendo expulsos dali. E tinha uma prática que era utilizada, claro, né? Nessa época no Brasil você resolve as coisas roubando ou matando, né? Mas basicamente aqui no Brasil você vai ter uma prática conhecida como grilagem. Você cria um documento falso. Eu pego um documento, tá? Escrevo nesse documento que aquela posse de terra é minha, ou do meu pai, ou do meu avô, coloco uma data antiga, coloco dentro de uma caixa, coloco alguns insetos, coloco um grilo lá dentro e enterro, deixo um tempo enterrado. Quando eu tiro, parece que está velho. Aí eu chego nesse indivíduo e falo, essa terra é minha, tá aqui o documento. Ele vai falar, não, essa terra não é sua não. Como é que essa terra pode ser sua? Meu avô morava aqui? Não, olha o documento aqui. E aí esses indivíduos começam a ser expulsos daquela região. Então, quando a gente fala de Guerra do Contestado, a gente tem que lembrar que na Guerra do Contestado, você tem esses poceiros, basicamente, esses sertanejos perdendo terras para o Estado e também para essa empresa. O que vai acontecer? Vai surgir uma figura, um Messias, um Salvador, que vai ficar conhecido como um monge João Maria, depois vai virar José Maria, né? Mas que vai ser o líder dessa revolta. Então a Guerra do Contestado é uma guerra de luta pela região.
é um conflito pela região do contestado, por pessoas que não conseguem ter acesso àquela terra. Nós teremos 3 monges. O primeiro é o João Maria, né, que vai ficar famoso depois da sua morte, porque basicamente, como ele, naquela época, né, você tinha muitas pessoas que eram católicas, mas você não tinha a presença de muitos padres na região, esses indivíduos, esses messias, essas figuras eram muito populares no interior, né, conheciam ervas, faziam certos milagres. Quando o primeiro deles morre, fica com a fama de que ele vai voltar. E de fato, entre aspas, ele volta. Vem o segundo João Maria, que é o Anastaf Markaf, um turco libanês, né, que restaura a lenda do João Maria e assume o seu papel. Quando ele morrer, ele vai ser enterrado de ponta cabeça, para que não corra o risco dele voltar. Tá? E o último, que vai ser o José Maria, que é o Miguel Lucena, um ex-policial, né, militar aí, que chega na região por situações controversas, né, ele acaba tendo que fugir por conta de alguns casos amorosos que ele tem com mulheres casadas, e que ele troca o nome, tá? De João Maria vai para José Maria. Então essas 3 figuras representam o mesmo monge, como se um fosse a reencarnação do outro. Gente, falou de Guerra do Contestado, tem que saber desses indivíduos, tem que saber da figura desse monge, tem que saber desse cara, porque ele está presente ali e é o grande líder desse processo. O maior conflito que marca, né, basicamente o começo desse combate é a Batalha de Irani, tá? E as principais características que nós temos aqui nesse conflito é o messianismo, essa crença de um salvador, essa crença de um herói, né, praticamente místico, a ideia da monarquia celeste, uma completa, basicamente, crítica profunda à república, falou de contestado, tá? Muitas vezes tem que tomar cuidado para não confundir com Canudos, que aconteceu lá na Bahia. Caem muitas questões comparando Canudos com contestado, principalmente porque lá em Canudos você tem a figura do Antônio Conselheiro, que também é um desses monges, né? Também é um desses messias, também é um desses indivíduos aí que representa o mesmo papel que o João Maria representa aqui no Paraná, tá? Então não confunda, por favor, tá? Elementos de contestado e elementos com Canudos. Canudos já vai acontecer lá no Nordeste, tem a figura do Antônio Conselheiro, já contestado acontece no Sul, acontece entre Paraná e Santa Catarina e, né, tem outras características também, mas as 2 principais são essas. Fora as grandes críticas à República. Bom, aqui é uma foto, né, dos indivíduos aí, né, do João Maria, né, e depois aí, né, do José Maria. Então são 3 indivíduos que representam um só, como se fossem grandes reencarnações, como se eles voltassem constantemente. Bom, vamos entrar aqui agora, já nos encaminhando aí para o Paraná, né, no século 20, um pouco mais para o meio do século 20, falando a respeito do chamado movimento paranista. Esse movimento paranista, ele está ligado à necessidade que o Paraná tem de criar símbolos. O Paraná precisa criar símbolos para o seu estado. Sabe aquelas bandeiras que eu mostrei para você? Então, vão ser resultado, basicamente, desse processo de criação de símbolos. E eu vou explicar para você por que um símbolo é necessário. Imagina que você, né, está há muito tempo casado com uma pessoa. Vocês viveram muitas coisas juntos. Passaram muito tempo junto. E tem coisas que lembram um do outro. É uma música, uma banda, é um lugar, é uma data específica do ano, é uma região. E essas coisas fortalecem o relacionamento, porque aquilo lembra vocês. Alguma coisa que vocês passaram, alguma coisa que vocês viveram. Então, o Paraná, aqui dentro do movimento paranista, ele vai tentar criar essas características que fortaleçam o que é o ser paranaense. O que significa ser paranaense? Quem é o paranaense? Né? Basicamente, quais são as características do paranaense? E aqui nós teremos o movimento paranista. O paranismo ele foi um movimento regional, né, do Paraná aqui basicamente, entre os anos 20 e 40, e que foi conduzido por intelectuais que tentavam divulgar e fixar as tradições do Paraná. Um pouco antes, basicamente, a figura do Romário Martins, que ele vai dar o pontapé inicial para esse movimento, que vai, né, basicamente surgir com força em 20 e 40, mas o primeiro nome do movimento, né, que é um precursor, que é o Romário Martins, ele vai fundar o Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Teremos também o João Turim, né? É um artista, né? um arquiteto, na verdade, que ele vai ter como sacada misturar elementos da arquitetura clássica com elementos do Paraná. Como assim, professor? Ele vai pegar exemplos de arquitetura neoclássica e vai colocar um símbolo do Paraná. Então ele pega a arquitetura que remete à Grécia Antiga e no meio você tem um pinhão. Isso está muito presente em Curitiba. Você está andando, por exemplo, pelas ruas ali, né? Você tem aquela arquitetura que remete à Roma Antiga, por exemplo, mas tem uma gralha azul. Então a ideia, tá, do João Turim era fazer com que você misturasse esses elementos clássicos com elementos do Paraná. Tá? Outro ponto também, esse grupo visava criar uma identidade nacional e estadual, pois essa é uma forte preocupação do período, né? O Tiradentes vai ser um exemplo aqui, então deixar bem claro que é o ser paranaense. E, bom, por quê?
O brasileiro, de modo geral, ele é antropofágico. O que significa? Ele pega uma cultura, ele mastiga, ele acessa essa cultura, ele absorve e modifica. O paranaense também vai fazer isso. O paranaense ele vai pegar essa cultura e vai deixar suas características nela. Falou de Paraná, então, quais são as características do Paraná? O sertanejo, é a erva mate, é a gralha azul. Gralha azul, inclusive, que é o grande símbolo do Paraná, né? É o grande símbolo do estado paranaense. Eu vou explicar para você a história. A ideia é que a gralha azul, o que acontece? Ela acabava, né, tendo uma relação direta com as sementes de araucária, ela acabava viajando pelo Paraná e acabava plantando essas sementes, deixava cair ou guardava, né, aqui para poder pegar depois. E nisso iam nascendo essas árvores. A lenda, que é uma lenda tupi, diz que a gralha azul ela fez esse trabalho para Deus. Não Deus cristão, claro, né? Mas essa divindade que fez esse pedido para ela, deu como presente a ela, né? Por esse fato dela poder ajudar a construir essas florestas, deu de presente para ela a cor azul. Então o pinhão, basicamente, que ela carregava, né? Que é um símbolo do Paraná também, que era enterrado por ela para poder pegar depois, e ela esquecia ou era derrubado, segundo a lenda, ela fez isso amando de Deus. Então Deus pediu para ela fazer isso, ajudar a povoar essas florestas, e como presente, ela ganha a cor azul, que é a cor do céu. Essa é a lenda da gralha azul. Falou de Paraná, tem que lembrar desse passarinho, beleza? Gralha azul. Não é a arpia que está lá no brasão, fechou? O brasão do Paraná é a arpia, a gralha azul é outro pássaro. Bom, sobre o movimento paranista. As técnicas inovadoras do guido viário, né, foram uma das principais marcas do movimento. Por quê? Essas técnicas estão muito ligadas à escultura, monotipia, zincogravura, água forte, ponta seca, desenho e pintura a óleo. O nome do guido viário é um nome muito forte aqui. Vão vender também a ideia do tropeirismo, tá? Quando a gente fala de tropeirismo, por ser a ideia do estado de passagem, que é aquilo que eu já expliquei para vocês, essa ideia do sertanista. Uma revista que ajudou muito nesse processo de mostrar o que era o Paraná e os seus elementos é a Ilustração Paranaense, assim como a revista Joaquim. Então nós temos duas revistas importantíssimas nesse processo, que vão ser importantes para mostrar o que é o Paraná, quem é esse paranaense, quem é esse indivíduo, tá? Ilustração Paranaense, tá? E a revista Joaquim, que vai surgir aí bem no meio, né, do movimento paranista. E para deixar bem claro, é um movimento amplo que vai estar presente aí, vai afetar a moda, a literatura, a poesia. É um movimento aí muito grande. Fechou? Então, bom, agora eu espero que você tenha entendido esses aspectos gerais, porque nós vamos pular para as questões, ver como é que isso aparece em uma questão. Deixar o pessoal tirar foto. Aí, só dá o ok, fechou? Então a gente vai ver isso agora na prática, porque o que interessa é você pegar agora e poder matar as questões, né? Deixa só eu passar aqui basicamente. Espera aí que tá indo aqui. Aí, foi. Então, vamos lá então, falando a respeito do Paraná. Deixa eu pegar aqui para a gente poder seguir. Então, ó, os primeiros navios que aportaram no litoral do Paraná encontraram um grande número de indígenas que foram denominados carijós, os atuais guaranis. Desde o início da colonização, houve a contribuição dos indígenas na formação do que seria o povo paranaense. A influência étnica e a miscigenação deu para ouvir? É porque eu falei com o microfone meio longe, mas deu para escutar? Então, beleza. Na incorporação dos termos de origem indígena na nominação de lugares, contribuições à culinária e afins. Então, a respeito dessas populações indígenas existentes no território onde hoje é o Paraná, assinale o que for correto. 1. Os primeiros habitantes do Paraná foram os grupos de caçadores-coletores, que habitaram a região desde 9.000 antes do tempo presente. Certíssimo, tá? E que, posteriormente, vão acabar se tornando o quê? Os tupis, vão se tornar os Gs, mas chegam ali, né, em 9.000 antes de Cristo. Perdão, antes do tempo presente. É que eles usam ali a definição antes do tempo presente, tá? Isso é comum também, ao invés de usar antes de Cristo. 2. Os guaranis eram povos ceramistas e agricultores que habitavam o litoral e os vales dos grandes rios. Certíssimo. Por que eu falei para você tomar esse cuidado? Porque às vezes se coloca G ali já está errado. Então tem que lembrar para não confundir. Sempre que cai alguma questão se referindo aos nativos, você tem que saber esse tipo de diferença. Tudo bem? Outro ponto importante. Os caigangues também eram povos ceramistas e agricultores que habitavam preferencialmente as regiões dos planaltos paranaenses. Também está certo. Pode marcar sem medo. 8. Os Chavante habitavam as regiões entre os rios Piquiri e Ivaí e foram aldeados nas reduções jesuíticas. Não ocorre esse tipo de aldeamento. Os jesuítas, basicamente, eles vão entrar mais em contato com os tupis, tá? Então lembra de uma coisa, os povos que basicamente são mais que os portugueses, os espanhóis lidam como um povo mais fácil, mais tranquilo de lidar, são os povos que estão diretamente ligados aos tupis. Outra coisa, o povo Chetá,
que vivia na Serra dos Dourados, no noroeste do estado, e foi o último grupo indígena a ser contatado pelas frentes da colonização moderna na década de 50. Certíssimo. Então, ó, pontos mais importantes. Saber as características gerais dos guaranis, que são povos ceramistas, agricultores que habitam o litoral, e o povo Xetá, que é o último povo a ser contatado, que só é contatado no meio do século XX. Fechou? Pontos mais importantes. Questão da UEM aí de 2017. Vamos aí para uma próxima questão da UEM. Peraí. Ui, trem. Vai ter. Deixa eu ver se você está indo. Aí, o sentido aranha voltou a funcionar agora. A primeira tentativa de ocupação do território do Paraná foi realizada por espanhóis que estabeleceram um sistema de colonização e subordinação da população indígena, conhecido como adelantados e encomiendas. Perfeito. É exatamente isso. Lembra sempre, esse local em que eles chegam na região é a região de Guaíra. Lembra de Ontiveros, lembra de Cidade del Guairá, beleza? Pelos espanhóis. Esses dois métodos aí, da encomienda e dos adelantados, é o que vai empurrando eles para a região e faz com que o Irala possa penetrar na região. 2. O primeiro ciclo econômico do Paraná se constituiu a partir da mineração, certíssimo, né? E contribuiu para o povoamento do litoral e para a colonização do chamado Primeiro Planalto, inclusive para a fundação da cidade de Curitiba. Perfeito. Isso aqui não precisa nem explicar, tá? Redondinho ali. Vocês notaram como é que cai de uma forma muito objetiva? E às vezes é só trocar uma palavra. Por isso que eu falo para você, eu e o César, a gente bate muito firme. Você já percebeu que a nossa aula bate muito firme, quem já viu nossas aulas outras vezes, na questão dos planaltos, porque é a raiz de Paraná, velho. São os 3 planaltos. Tanto é que quando o aluno fala assim para mim, professor, o que eu tenho que revisar antes dele terminar? Eu falo, planalto. Vai entender a diferença dos 3. Entendeu? Com exceção do movimento paranista, que daí já é uma coisa mais ligada para a formação, né? Mas falou disso aqui, beleza? Então, ó, próximo. O caminho de Piabiru foi construído por portugueses. Opa! Já começou errado. O Piabiru é um caminho do quê? Do Império Inca. Diferente do caminho de Viamão, da Estrada da Graciosa, beleza? Mas vamos continuar aqui para ver por que está errado também. Com o objetivo de escoar a safra agrícola produzida nas reduções jesuíticas para o porto de Paranaguá. Aí, gente, misturou um monte de coisa. Então, o que você tem que lembrar? Falou do caminho de Piabiru, é um caminho antiguíssimo. Os espanhóis tiveram acesso a esse caminho porque os incas já usavam esse caminho. O Império Inca já usava, e ele levava para São Paulo e também para Florianópolis. 8. O norte do Paraná foi colonizado exclusivamente pela Companhia de Terras do Norte do Paraná. Olha aquela palavra perigosa de sempre. Exclusivamente. Professor, mas você falou o negócio da Companhia de Norte de Terras do Paraná? Falei, e realmente, ela realmente está presente, mas exclusivamente? Quais palavras que a gente tem que evitar? Unicamente, exclusivamente, somente. Então, tanto é que eu já coloquei no slide para vocês quando fala da Maripá também. Porque você não pode confundir a presença das duas. Agora, mas ó, essa questão não é fácil, tá? É uma questão que pega desprevenido porque tem muita informação específica. A principal empresa de colonização do oeste do estado do Paraná foi a indústria madeireira e colonizadora do Rio Paraná. Aí já tá certa. Aí já entra a diferença. Por quê? Principal, beleza. Agora se coloca também a empresa de colonização do oeste do Paraná, Maripá, foi exclusiva. Tá errado. Entendeu por que a 8 tá errado? Isso tem que ficar claro para vocês. Fechou? Bom, seguindo adiante aqui, deixa eu ir aqui, peraí que vai. Agora foi até demais. Acho que é o lugar. Ó. Tem um ponto específico aqui que vai. É isso então, entendi. Ó, sobre o movimento do Paraná, né? Sobre o paranismo. O movimento foi um movimento regionalista, tá, legal. No estado do Paraná, na década de 20 a 40, conduzido por um grupo de intelectuais que procurava cultuar e divulgar a história e tradições do Paraná. Fechou, perfeito. Gente, falou de paranismo, a gente tem que lembrar o quê? Reforçar o que é o Paraná. Mostrar as características do Paraná. Não vou dizer vender, mas, assim, apresentar o Paraná. Pinheiro, erva mate, gralha azul, 3 planaltos. Fechou? 2. Ao contrário da música e das artes plásticas, a literatura paranaense não assimilou, pulei um. O artista do professor Guido Viário experimentou diversas técnicas. Escultura, cara, eu coloco exatamente no meu slide isso aqui. Sabe por quê? É uma coisa tão específica, que se você não aprende ela especificamente, você não sabe. Porque isso aqui não parece questão de arte? Cai como história. Então, o nome do Guido Viário é importantíssimo. Você tem que aprender de forma específica, porque ele vai usar essas técnicas. Resumindo, é um nome do movimento paranista. Tá? Então, tem que aprender de forma específica isso aqui. 4. Ao contrário da música e das artes plásticas, a literatura paranaense não assimilou as ideias modernistas. Como não, gente? O movimento paranista ele afetou todas as áreas da cultura. Todas as áreas. Literatura, poesia, música, artes plásticas. Entendeu? Se você sabia que a 2 estava certa, claramente a 4 vai estar errada. Ele é um artista plástico também. Entendeu?
Seguindo adiante, Joaquim foi uma revista lançada em 40 com o objetivo de disseminar novas ideias que enterrassem os modelos acadêmicos de arte, utilizando a arte paranaense do seu tempo, tá certo? Outra informação extremamente específica, que se você não aprende de forma específica, você não vê de modo geral. Porque é o nome do quê? É o nome de uma revista. Olha esse ponto, cara. Chegar ao ponto aí de citar uma revista, tá certo? Joaquim é uma delas, só pra gente poder voltar, cadê aqui, ó? E Ilustração Paranaense é a outra, fechou? Qual cai mais? Ilustração Paranaense. É que eu peguei a questão de Joaquim para poder mostrar para você, que é o nome, né? Mas Ilustração Paranaense aí aparece mais. Bom, Poti Lazarotto foi ilustrador e muralista. Sua obra de caráter surrealista retrata figuras disformes, sem compromisso com o realismo. É considerado um dos artistas menos significativos do Paraná em sua época. Muito pelo contrário. Tá? Muito pelo contrário. Eu não cheguei ao ponto de citar o nome dele, porque essa é a única questão em que eu cheguei a ver a chamada aqui do nome dele, mas está errado, tá? Esse Poti Lazarotto é um indivíduo importante, também valorizado no Paraná, beleza? Mas essa é a única questão que eu vi citar o nome dele. Fechou? Seguindo adiante, então, na questão de número 4. Sobre a história da população dos territórios que vieram a ser construídos na região do Paraná, assinale o que for correto. Novamente o quê? Falando de indígenas. Os principais grupos indígenas que habitavam a região eram os tupis, que predominavam em algumas regiões, e os Gs com destaque para os caigangues. Pô, certinho, pode marcar, não tem nem o que precisar explicar. 2. Nos primórdios da sua colonização, o Paraná teve uma presença portuguesa na região litorânea e uma presença espanhola próxima aos rios Tibagi, Paraná e Paranapanema. Sabe aquela imagem que eu mostrei lá no comecinho, que pegava um cantinho do Paraná com os portugueses? Ela te mostra por que a 2 está certo. Novamente é o que eu falo, os 3 planaltos é a chave do Paraná. É a chave para entender isso aqui. 4, aliás. Uma das principais características da colonização da região no período colonial foi a grande migração de italianos, alemães e ucranianos, entre outros povos europeus, para a ocupação dos territórios. Pode não marcar, é no Império, não é na colônia. Olha que safadeza. Eles vêm para cá no período imperial, não é na colônia. Eles começam a chegar para cá quando o Brasil já é império. Lembra, a chegada de imigrantes ela é fortalecida conforme o Brasil vai abolindo a escravidão. O Brasil começa a abolir a escravidão quando? Na colônia ou no Império? No Império. Uma palavra. Aí, quando eu falei para vocês, antes do César ir embora, que tem que estudar a história do Brasil e a história do Paraná junto. Bah, estudei a história do Paraná, eu sei que esses caras estão aqui, mas beleza, se você não sabe a diferença entre colônia, império e república, você erra. Esse é o detalhe. Tá? 8. De forma distinta das demais regiões do Brasil, em razão da sua recente colonização, a população do norte do Paraná apresenta um predomínio de colonizadores europeus, que imigraram após a Segunda Guerra. Você já tem a presença desses indivíduos antes. Inclusive, nós temos uma grande chegada depois da Primeira Guerra, beleza, mas a presença dos europeus já acontece antes, é período imperial, com exceção do ano de 1907. Tá? E 16. Na região do norte atual do estado do Paraná, prevalecia até as primeiras décadas do século XX núcleos urbanos compostos por uma população de origem europeia, que praticava um comércio ativo com a Argentina e o Paraguai. Não. Inclusive, o norte do Paraná, você tem uma presença muito mais forte de paulista, você tem uma presença muito mais forte desses descendentes, tá? De pessoas que vêm da região do Nordeste, de Minas. Mas falou dessa região de imigrantes, você tem que lembrar mais do sul também, tá? Então, aqui, 16, erradaça. E vamos para a última aqui. Só para eu passar a number 5, né? Sobre a ocupação europeia no território que hoje pertence ao Paraná, assinale o que for correto. 1. Paranaguá, primeira vila fundada no Paraná, tinha como principal atividade o escoamento de produtos agrícolas para a metrópole. Errado, Paranaguá é o quê? Ouro. Paranaguá nós temos o quê? Ouro. O Paranaguá está diretamente ligado à história do ouro. Toda a produção de Paranaguá inicialmente, todo aquele processo ali, tá? Está ligado ao ouro. 2. A atividade econômica praticada pelo tropeirismo foi responsável pela criação de vilas que mais tarde se tornariam importantes cidades paranaenses. Certíssimo. Falou de tropeirismo, falou de fundação de vila, pode marcar sem medo. Tá? 4. Com a expulsão dos jesuítas espanhóis, deu-se imediata ocupação do interior do estado e o abandono das atividades da extração do ouro no litoral. Não. Gente, falou de Paraná, a ocupação é lenta e gradual. Não tem uma ocupação rápida, saiu os jesuítas, eles chegaram. Não. Ciclo do ouro, tropeirismo, aí vai indo em direção à erva mate, ao café. É lento e gradual. Fechou? As coisas vão crescendo aos poucos. 8. Diferente de outros estados brasileiros, o território paranaense jamais sofreu a interferência de expedições bandeirantes. Erradaça. Tanto é que eu tive que explicar para você a diferença entre o tropeiro e o bandeirante. Então tem sim a presença de bandeirantes aqui. Tá? É só você ver, por exemplo, em Maringá, você tem aí um bairro chamado Borba Gato, que é o nome de um bandeirante. Tem uma praça chamada Raposo Tavares, que é o nome de um bandeirante. Como não tem, né? E 16. Entre os séculos 16 e 17, parte do atual estado do Paraná esteve sob o domínio do governo espanhol. Ó, tranquila. Parece fácil?
Parece porque você viu, mas uma pessoa que nunca pegou uma questão de Paraná não sabe nem por onde começar. Não sabe nem o que está certo e o que está errado. Então, assim, a ideia da aula de hoje, né, já se encaminhando aqui para o final, é dar esse panorama para que você possa matar essas questões. E, gente, vou falar para você, tá? Pegando a minha aula, a do César aqui, confio que vocês vão conseguir fazer aí uma boa prova e mandar bem, beleza? Nelson, tem algum recado aí para eles? Para finalizarmos? Bom, pessoal, essa foi a aula, né, de Paraná. Estou disponível para tirar dúvidas, para quem quiser aí, basicamente, né, ter alguma dúvida em relação à questão. Desejo um ótimo final de semana para vocês, que vocês fiquem com Deus, muito estudo e tomara que o seu sonho se realize, porque tem que saber sonhar um pouco também, tá? Vale a pena, gente. Suar pelo sonho vale a pena, tá? Bom retorno para casa, vamos com Deus, até mais. Tchau, tchau. Galerinha, obrigado pela presença. Eu tenho certeza que foi. É que eu tenho que falar aqui para sair aqui também. Sabe aquela banda de rock que cantava todo mundo juntinho assim? Tenho certeza que foi muito bom. Tá? Eu acredito que muita gente aproveitou. Além da Lara, mais alguém vai fazer o vestibular amanhã? Ó, tem mais uma galerinha ali. Boa. Então, boa prova para vocês, tá? Para os demais que vão aí enfrentar o Enem, que vão depois para vestibular, tenham bastante tranquilidade na hora e treinem muito, tá? Não para amanhã, mas para os demais dias ainda tem. Porque quem bastante treina tempo. passa, né? Exato. Quem treina passa. Treinei e passei, lembra disso. Tá? E para a gente encerrar, só quem quiser, tá? Ouvir mais uma palhinha do Rafael. Nossa, deixa eu tomar uma água então. Deixa eu tomar uma água então, pelo amor de Deus. Nossa senhora, deixa eu... Tem uma água aí? Tem uma água aí, deixa eu tomar um gole d'água. Alguém tem água aí que eu tô sem garrafinha hoje, cara? Tem água no jeito aí? Eu vou cantar uma música de ir embora. Vou cantar Não Aprendi a Dizer Adeus. Eu preciso de um copo d'água só, pelo menos. Quando vocês vão indo embora, né? Deixa eu ver, deve ter aqui atrás alguma coisa aqui. Tá, então deixa eu ver o que a gente vai cantar aqui pra eles, então. Pra ir embora. Vamos ver. Peraí, não. O Nelson tá... Não, mas o Nelson tem que cantar uma. Nelson. Ah, não, Nelson. Faça a segunda voz. É bem escondidinho ali no canto? Né? Tá, vamos pensar então, pra gente poder ir embora tranquilo aí. Então... Então vamos cantar Bruno e Marrone, então. Pode ser? Então vamos lá, pra vocês irem embora, hein? Bruno e Marrone, Dormir na Praça. Caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua, dormi no banco da praça, tentando te esquecer, adormeci, sonhei com... Põe a boca no microfone, vai. À noite você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou, e bem na hora H do ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Vai, Nelson! Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente que dormiu na praça, pensando nela. Seu guarda seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Para os corações apaixonados! Nossa, deu vontade de beber agora. Ai, me deu vontade de tomar.